Olá pessoal, bem-vindo a mais um Pod Porco. Estamos aqui em 2024, passamos 2023 com grandes convidados, com grandes papos, e hoje não poderia ser diferente. A gente está com um convidado muito especial também. Já eu vou comentar para vocês quem é ele, quem está aqui, quem acertou lá no nosso Stories, na nossa pergunta. Mas antes eu precisava fazer uns agradecimentos pelo ano que passou, por 2023, aos nossos 2.700 seguidores que a gente conquistou nesses 4 meses de trabalho, aos mais de 500 mil pessoas que foram atingidas pelas nossas publicações, os nossos vídeos no YouTube, no Spotify. Então, obrigado a todo mundo. Peço de novo, são 500 mil contas atingidas, mas estamos aí com 2.700 seguidores. Clicar lá no se inscrever, dar um like, compartilhar, ajuda muito a gente a capturar. E você que viu, se interessou, entre, faça parte da comunidade, que a gente sempre fala aqui, que pode entrar, a granja é sua. E um pouquinho mais de agradecimento, acho que é válido agradecer quem participou com a gente aqui em 2023. Então, muito obrigado ao Diego Araújo, um parceirão meu, a Marina e o Júnior Nogueira, que tiveram aqui num bate-papo super legal, batendo recorde lá de visualizações, com mais de 90 mil visualizações, um dos cortes deles. Ao Dirceu, o nosso estreante. Mestre. Com toda a história da Cotrifal até a LAR, e passou por tudo. O Marco Aurélio, que foi nosso último convidado. Uma aula de vendas, para quem gosta de vendas, foi sensacional. O treinador. O treinador. E a todo mundo que assistiu a gente nesse 2023. Estamos aí de pé, 2024, continuando, novas ideias, novos projetos. O Rafa aqui, que está fazendo a captura da imagem, do áudio pra gente. E eu queria agradecer também algumas pessoas que sempre entram em contato com a gente lá pelo chat, ou tá sempre postando, parabenizando, adicionando comentário. Começando pela Axur, não é uma pessoa, é uma entidade, mas que ajudou a gente publicando na sua revista semanal, na sua revista mensal, o Pod Porco. Então, muito obrigado, Axur. Ao Alexandre, da Essential Agro, que é um parceiro nosso, ele está sempre postando ele viajando e assistindo lá o nosso podcast, que é muito bacana. A Reijane, da Suitec, parceira de quem tá aqui também. Queridaça, e também está sempre nos ajudando, postando, compartilhando, me ligando, dando uma ajuda, contribuição para melhorar. Então, muito obrigado. Ao Fernando Essa e a Geice Bonino, que também estão sempre participando. E o Fernando tem não sei se você sabe, né, Thiago, mas com certeza sabe, ele tem um grupo muito grande de WhatsApp lá da Suinocultura, que é o Só Suínos. Tô lá. Tá lá? Tô lá. Faz parte? Faço parte. Olha, eu já contei sem querer quem é o meu convidado, mas fingem que não ouviram. E lá tá disponível, sempre acabo compartilhando ali para quem quer ouvir, porque todo mundo sabe, o Pod Porco, como eu falo, a granja é sua, só que não é um papo só de empresa, é um papo de pessoas ligadas à suinocultura, e todos são muito bem-vindos. E para terminar, queria agradecer o chefe de cozinha, Marcelo Freitas. Marcelo, você deu um oi lá pra gente. A gente vai marcar, vamos combinar esse encontro também, para entender a ponta final da cadeia. Então, muito obrigado pelo contato, só estou me organizando com as datas. Ao Eduardo, sanitarista da Pecuária Fernando, valeu lá pelo comentário também. A The Reus, é claro, que é o nosso patrocinador, é a minha empresa. Então, muito obrigado por acreditar no projeto. E uma pessoa muito especial, que sempre está falando comigo, que é o da RB Suínos. Conheço. Ele é muito bacana, é o Renato Bezerra, e tem muito conteúdo, de uma forma muito simples, muito bacana de assistir. Fica um abraço para você, Renato, espero você aqui no Pod Porco qualquer dia, para a gente poder fazer uma gravação que vai ser muito, muito, muito proveitosa para nós dois. Então, bacana. Valeu, RB Suínos. E agora eu vou apresentar nosso ilustre convidado. Vamos lá. Boa tarde, Thiago Moge. Boa tarde, Marcinho. Cara, assim, ó, tô muito emocionado de verdade de estar aqui contigo, cara. Porque eu acompanhei o projeto desde o primeiro episódio. E eu tô acompanhando e eu tô aí nesses agradecimentos, que eu faço comentário também. Tão agradecido fico que tá aqui junto comigo hoje. E agradeço demais, assim, ó, de verdade o convite. Eu acho que é um projeto fantástico que vocês fizeram. Uma coisa inovadora
que é um bate-papo descontraído, mas que traz muita muita informação, que deixa todo mundo à vontade. Quem tá ouvindo, quem tá participando, quem tá entrevistando, quem tá batendo esse papo. Então, assim, só faltou a cerveja aqui, porque virou uma conversa muito tranquila, né? E isso é um negócio bacana, cara. Sai daquele formato muito formal, né? Que a gente dentro da granja não é formal, né, Marcino? Muito Não pelo somos. contrário, né? A gente consegue trabalhar bem quando a gente tem essa proximidade, né? Eu achei que vocês foram muito felizes nesse formato do trabalho, cara. Achei maravilhoso, lindo. Muito obrigado. Você sabe que no começo, lá quando a gente idealizou o projeto, a gente tinha... ia ter um quadro onde a gente ia pedir uma comida de boteco com um suíno para vir aqui de iFood, expor a marca e tal. Legal. Mas acabou que a gente não consegue entrelaçar a chegada da comida, aproveitar o momento, porque o papo é sempre tão bom e a gente foi tirando isso verdade. no momento. Mas quem sabe volta uma cervejinha, uma Heinekenzinha aqui, Ó. no baldezinho, a comidinha de boteco feita de suíno, não é nada mal. A hora né? que começar, eu vou voltar. Se for pra mim ficar acompanhando do ladinho, eu quero estar nessa. Já tô convidado. Obrigado, Marcelo. Tiago, vamos lá. Vamos começar Vamos. o nosso podcast, o nosso Pod Porco. Para quem está acostumado com a gente, sabe que nesse primeiro momento eu sempre gosto de falar de um bloco aqui, que é o Momento RH. Sim. Da onde você veio, por que escolheu a suinocultura, caiu do nada, não, faz muito tempo que pensava nisso, como é que foi sua trajetória, onde se formou, quais as suas realizações profissionais e acadêmicas. E estamos aqui para te ouvir, Tiago. Show de bola, show de bola. Cara, esse bloco eu acho muito legal. O Momento RH, cara, assim, ó, por mais que a gente conhece as pessoas, todos os entrevistados que você trouxe aqui eu conhecia. E a hora que ele abre, as pessoas abrem o Momento RH, você fala, cara, eu não sabia disso. Que legal, isso aqui não tava dentro da minha caixinha dessa pessoa, né? Então eu acho esse momento realmente uma oportunidade que a gente tem de se aproximar mais, né, das pessoas que têm convívio com a gente. Então vamos começar, o Momento RH do Moge. Vamos lá. Meu nome é Thiago Moge, né, eu sou médico veterinário, eu sou natural de Franca, interior de São Paulo. E eu fiz faculdade em Marília, na Unimar, na Universidade de Marília. Eu formei em 2003 e eu não imaginava, quando eu entrei na faculdade, que eu ia trabalhar com suínos. Não tinha a menor ideia, Marcinho. Eu fui ter a exposição com a suinocultura no 3º ano de faculdade, quando eu tive o curso de suínos, e na segunda prova eu fiquei doente e eu perdi a prova. E o meu professor, que hoje ele está lá em Santa Maria, ele tem um frigorífico lá em Santa Maria, o Paulo Vicentini. Eu cheguei com o atestado, né, malandrão. Falei, ô Paulo, aqui ó, perdi a prova, mas tem um atestado aqui, cara. Ele, não, tu tem um atestado, tchê, mas quem disse que eu vou deixar você fazer uma prova fácil? Falei, tá, mas e aí? Eu tava doente, cara, não foi porque eu quis. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, você vira meu monitor do curso de suínos da semana acadêmica e tá tudo tranquilo, você faz a prova normal e morreu o assunto. Falei, então tá bom. E eu entrei pra mexer com leite, cara. E aí, de repente, eu me vi um monitor do curso de suínos. E comecei a ter contato com a turma ali durante essa semana acadêmica, né? E 2 pessoas foram fundamentais para mim poder ir para esse lado da suinocultura. Que foi o Edson Fontinelli e o Cleandro, que hoje tem essa pegada de bem-estar. Mas na época trabalhavam na Vitagre. E isso foi em 2001. E aí eu vi esses caras dando uma aula, cara. E falando com aquela paixão de suínos e como que era a produção e o que eles tinham que fazer e os desafios que tinham. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. É exatamente isso que eu tenho que trabalhar. Esquece negócio de leite, cara. É esse negócio que eu quero fazer. Que legal. Tiago, vou te interromper um Fique à pouquinho, vontade. que a gente vai fazendo os ganchos. Eu Pelo sempre amor de falo Deus. que durante o Momento RH dos convidados eu vou expondo um pouquinho do meu Momento Show. RH, né? Você tá devendo o teu Momento RH, Pois é, né? mas cada episódio eu vou dando uma brifadinha aqui e depois a gente constrói todo. Bacana. Mas é legal você falar do Cleandro Pazinato, né? Porque você vê como o mundo da suinocultura é pequeno mesmo, né? O Cleandro Pazinato foi quem assinou minha carta de recomendação do mestrado. Tá vendo aí, ó? Sim, convivi com ele muito tempo, a gente fez muita pesquisa junto Não. lá dentro da unidade de pesquisa da UEL, com o professor Caio. Unânime E, o cara, né? cara, Unânime. Ele é sensacional como pessoa, como Unânime. profissional, e parabéns pelo livro, parabéns pelas conquistas e o trabalho desenvolvido pós Aí. o doutorado dele, mas foi ele que escreveu a Aí, carta de tá vendo? recomendação pro professor lá, para eu entrar no mestrado com o Caio. Desculpa a interrupção. Que isso, até parece. É isso que faz ficar legal o nosso Momento RH.
E aí, depois disso, no outro ano, eu fui monitor de novo de sinocultura, né, na semana acadêmica. E o último ano era estágio, já fiz o estágio na Alcroma e fiquei 6 meses nesse estágio. De lá, eu já saí com uma vaga na Grosseries. Aí eu comecei lá na Grosseries Peak em Patos de Minas, na produção. Fiquei 2 anos mais ou menos na produção. Depois fui para comercial em São Paulo, na Grosseries Peak. Fiquei ali entre produção e comercial uns 4 anos e meio na Grosseries Peak. E depois eu fui em 2008 para Topigs. Fiquei da Topigs ali de 2008, mais ou menos uns 8 anos, atuando ali na região de Centro-Oeste, Norte e Nordeste, mais a Perdigão. Na época era só Perdigão, depois virou BRF. E em 2016 eu recebi o convite da BRF para entrar, para trabalhar com eles. Não entrei no suíno. Entrei pelo Aves. Olha só. Fiquei 3 meses no Aves. E na época tinha o tal de acerto de peso, o Marcinho. Você tinha que fazer uns cálculos ali, acompanhando o teu lote, para poder ver quanto que ia dar o peso. Se você ia ter que antecipar o lote ou tirar dentro da programação. Eu estava na mesa comunitária dos extensionistas fazendo um acerto de peso. Passou o pessoal do corporativo dos suínos, eu conhecia todos, né? Aí o Augusto Reck olhou e falou: Moge, o que você tá fazendo aqui, cara? Eu falei: tô na BRF. Ele: mas tu tá na terminação? Eu falei: não, tô no frango. Ele: não, então você vai voltar pro suíno, cara. Eu falei: não, Augusto, deixa eu quietinho, tô aprendendo um monte aqui. Ele falou: não, cara, não tem que querer. Vai voltar pro suíno. No outro dia, meu supervisor me chamou e falou: tu vai ter que ir pro suíno, cara. Eu falei: não tem problema, tô em casa, né? E aí fiquei 1 ano e 4 meses, mais ou menos, na extensão, atendendo os produtores ali da região de Rio Verde, né? Na época eram 65 mil matrizes, 35 granjas. E aí, depois desse 1 ano e 4 meses, eu passei a ser sanitarista da unidade. Aí eu fiquei mais um tempo de sanitarista ali, e aí eles me transferiram para Uberlândia, bem no começo da pandemia, para assumir a supervisão da unidade de Uberlândia, de SPL e SPD, né? Sistema Produtor de Leitões, Sistema Produtor de Desmamados. E tava bem tranquilo ali, Marcinho. Já tinha saído do front, tinha saído da guerra, tava ali numa agroindústria, tranquilão. Aí vem a turma da Dambred: ô Moge, tudo bem? Vamos conversar? Falei: conversar não faz mal, né? Vamos conversar. E aí começamos a bater um papo, trocar uma ideia. Moge, vamos fazer o seguinte, sem compromisso nenhum, vem pra cá em Patos e vamos conversar, pra você conhecer a Dambred, você conhecer o escritório, conhecer nosso programa genético, conhecer as pessoas. Depois a gente fala de proposta. Pode ser? Eu falei: mas vocês estão loucos? Vocês vão me abrir o programa genético? E se eu não aceitar? Não tem problema. A gente não tem por que não abrir. Tá bom. Marquei com eles e fui pra Patos, cara. Cheguei lá em Patos, conversei muito com o Diego, que era quem estava me apresentando a empresa e querendo me fazer essa proposta. E a gente ficou nessa mais ou menos 1 mês e pouco, né? Eu fui lá, conheci a equipe, conheci a turma, eles abriram para mim o programa genético, abriu as granjas internas da empresa. Conheci a família Bruxel, né? Na época eu conheci o Marcos e o Daniel. E aí nessa deu o estralo. Cara, vamos voltar para a luta, vai. Vamos voltar para o front. Tá muito confortável aqui, eu gostei do programa. O que me conquistou realmente foi o programa genético da Dambred. E aí eu falei: não, vamos voltar. Aí acertamos os detalhes. E agora vai fazer 3 anos que eu tô na Dambred. Nas últimas 2 semanas, assumindo a gerência comercial do que vocês chamam aqui na Derreus de Brasil Central. Brasil Central. Tirando os 3 estados de baixo, o resto tudo é meu agora. Um pedacinho bem pequeno. Bem pequeno, igual a gente fala ali em Minas Gerais. Logo ali a gente tá em cada um delas, né? Então, assim, 2 semanas que vem esse novo desafio aí por parte da Dambred, né? A gerência. Eu não sabia, parabéns. Muito obrigado. Merecido demais. Obrigado, Marcinho. Obrigado. Legal. Vindo de um cara que nem eu sei, que é uma outra unanimidade, fico feliz demais da conta, tá louco? Imagina. E eu, ouvindo você falar 2008, você já estava ali na produção, foi quando eu passei no vestibular. Tá brincando? Sério? Eu tô acabado. Cara, 2008... Olha, cara, tudo cabelo branco. Rodei muito de pneu murcho. Cara, imagina eu. Quando eu entrei na Grosseries, eu gosto de falar isso porque, assim, são pessoas que a gente leva pra vida, né, Marcinho? Assim, eu acho que o grande barato das empresas que a gente trabalha, do ambiente que a gente convive, são as pessoas que a gente conhece e leva de verdade pro coração, né? Então, assim, nessa entrada na Grosseries, eu conheci pessoas que até hoje, assim, pra mim,
além de serem referências, são amigos mesmo, assim, né? Igual meus irmãos. Daniel Linhares, Pedro Toniolo, Melissa Meinhardt, Letícia, essa turma é... Leandro Trindade, estive com ele semana passada no evento da Astap, cara. Então, assim, são pessoas que começou a impregnar essa parte da suinocultura e você fala, cara, é realmente a escolha que eu tinha que ter feito, cara. É isso aqui que eu queria trabalhar mesmo. É o tal do porco mesmo, né? Isso olhando hoje, lá atrás. Isso olhando hoje... E quando eu conheci essa turma, foi o que fez sustentar, né, a decisão. Porque, assim, geralmente você vai pra um lugar que você não conhece ninguém, você tá longe da família. É verdade. Você tá perdido, cara. E é molecão de tudo, né? Estou falando isso aqui, foi final de 2003, começo de 2004. Então, assim, celular, ninguém tinha, cara. Eu fui ter um celular quando eu entrei na empresa. A gente não andava de carro, o pessoal não dava carro pros novatos, a gente andava de ônibus ou a pé. Né? Então, assim... Essas pessoas que a gente conheceu e foi tendo essa amizade, foi quem conseguiu sustentar, né, a gente para poder falar, não, é isso mesmo que eu quero, cara, é isso que eu vou fazer e eu vou ficar bom que nem esse cara aí, ó. Que legal. Isso e por que eu perguntei, né, olhando de hoje lá para trás, mas naquele momento, Thiago, eu gosto de fazer essa pergunta para todo mundo que senta aqui com a gente, o que você acha que pescou você, assim, a parte de suinocultura? O que foi você participou da parte da semana acadêmica, por causa de uma ocasionalidade de ter adoecido no momento da prova. Mas o que ali te fez não sair mais da suinocultura, assim? Ou naquele momento em que você estava ali em aves, aprendendo bastante, mas você falou, não, vamos voltar. Vou voltar, vou para suíno. O que te pescou, o que te apaixonou? Qual foi o sentimento ali para você se manter na suinocultura até hoje? Eu acho assim, Marcino, o que eu acho bacana é a paixão, né? A paixão da suinocultura, o que é? É o dinamismo. Cara, todo dia você tem um desafio diferente. Você atende 10 granjas. Aquele desafio que você teve na granja 1 não vai ser igual você vai resolver na granja 2, não vai ser igual você vai resolver na 3 e assim por diante. Então, cada um é um projeto. E tem coisa mais gostosa que você ter vários projetos tocando ao mesmo tempo, cara. Então, assim, isso me cativa. Você ter esse dinamismo, você ter esses projetos que não acaba, né? O projeto de uma granja, ela não acaba nunca. Ela tá sempre em evolução. Você chegou naquela meta que você tem, você quer mais um pouquinho, ela tá sempre em evolução. E isso, pra mim, não tem preço, cara. A gente poder todo dia e todo ano se provar. Se desafiar e se provar. Isso, pra mim, é a coisa maravilhosa, cara. E conhecer pessoas, né, Marcinho? Eu acho que você tem mais ou menos o mesmo perfil que eu. Eu escuto o pessoal falar, cara, eu fui pro suíno porque eu gosto de mexer com bicho, eu não gosto de gente. Não, cara. Eu gosto de gente. Eu adoro gente. É gente que toca todos esses bichos. Exato. Né? E são as pessoas que motivam a gente a fazer melhor. É verdade. E que buscar uma coisa melhor, buscar um resultado mais legal. Você vê um produtor que você acaba pegando uma amizade, você fala, cara, eu quero fazer esse cara ser um dos melhores do Brasil. Não é por causa do bichinho que tá te olhando lá, do focinho de tomada. É por causa das pessoas, é aquelas famílias. Você fala um negócio, cara, que eu acho fantástico. Que você fala que o agronegócio não é um ser fantasmagórico. Ele é formado de pessoas, de famílias. A mesma coisa, a suinocultura é a mesma coisa dos nossos clientes. Eles são formados de quem? De pessoas. De famílias que estão ali dando o seu melhor para poder o resultado chegar e serem recompensados por isso, né? Então é isso que me cativou, cara. Esse dinamismo, os resultados, se provar a cada ano, a cada dia e conhecer gente, cara. Isso não tem preço, isso, Marcinho. Que legal. Não estamos aqui conversando hoje? Pô, demais. E é isso. Quando eu comecei, Thiago, também, coincidentemente aqui da sua história, eu fui fazer um estágio com aves no meu primeiro ano de faculdade. E foi lá no Rio de Janeiro, só que a aves passava muito rápido, assim. Você entra, cara, 38 dias, 42 dias, o lote foi embora, se deu algum problema já foi, não dá tempo de corrigir, a coisa anda muito rápido e você tem pouca ação. E dentro desse período que eu estava fazendo estágio, eu fui convidado para ir numa granja em Areal, que era uma multigranja, suínos, UPL e uma granja de crescimento da parte de aves. E ele desativou essa parte de aves e fez o crescimento e terminação de suínos. E foi ali que eu entrei e fiquei um tempo ali fazendo estágio. Falei, não, mas eu queria ver um pouquinho mais dessa parte de suínos, cara. Entrei ali no buraco negro e não saí nunca mais. Já era. Porque eu falei, o que é isso? É outro tipo de desafio, é porca parindo todo dia, é descendo, é subindo, é inseminação. E o frango não, você aloja, você tem 42 dias para fazer, dá certo, pelo menos na minha visão, né? Claro que não é simples assim. E a gente vai ter a oportunidade de trazer pessoas de aves também pra gente conversar pro futuro.
Mas para mim a suinocultura encantou por causa disso. É o desafio, e não só da granja A para a granja B, né? Na mesma granja você tem desafios diferentes acontecendo todo dia, todo tempo. Exato. Quanto maior a complexidade, se for um ciclo completo, se for uma OPL. Mas a situação do dia a dia de uma granja, de mês a mês, são desafios diferentes, novos e vai embolando a gente naquela loucura de querer mais e conseguir mais resultados. E é o que cativa, né? É o que cativa. É o que cativa. E as pessoas, como a gente está falando no back-office aqui, um pouquinho antes de começar a gravação, que é como a galera da suinocultura é unida, é bacana, né? De conversar. É um bando de louco. É um bando de louco. Eu não posso falar bando de louco, porque meu time foi campeão ontem, né? São Paulo, então estamos muito bem, né? Então deu muito certo. Valeu, quase me infartando, mas valeu. O que vale é o resultado final. Que legal. Tiago, vamos lá. Agora eu vou fazer algumas perguntas um pouco mais técnicas. Opa, como a gente falou lá. para nossa equipe lá, os nossos 2.700 seguidores, o papo ia ser genética. Bem-vindo vocês ao papo agora de genética. Eu estava comentando com você também um pouquinho antes que esses dias eu fui dar uma palestra, né, em uma universidade assim, para, claro, estudantes ali, não tem obrigação nenhuma de saber, mas me chamou a atenção e é por aí que eu queria começar, porque eu acho que é aí que começa tudo no Brasil hoje em dia, que é o que é a tal de cananeia. Ah, legal, muito que bom. É isso? Cara, cananeia é um ser fantasmático. Não é. Cananeia é uma quarentena, é a quarentena oficial do país, né? E todas as espécies que vão entrar no país têm que passar por cananeia. E a suinocultura em específico, ela tem a sua, vamos falar assim, sua parte dentro de cananeia para poder receber os animais. A gente recebe os animais via viracopos, né? Isso é independente da genética, tá, pessoal? Todo mundo recebe ali. E aí esses animais são vistoriados na chegada. Tem uma equipe que recebe esses animais e tem a turma do ministério que acompanha junto com o veterinário de cada empresa, recebe os animais, esses animais são embarcados, são conferidos um a um, você embarca, eles lacra o caminhão e esse caminhão recebe a autorização do ministério para poder transitar e esses animais vão diretamente para Cananéia. Geograficamente falando, é uma ilha. Aonde que é? É uma ilha, fica no litoral paulista. É uma ilha. O pessoal da turma da DB que gosta de pescar, gosta de ir pra lá. Porque tem muito robalo, o pessoal gosta de pescar. Então o Sullivan vai lá. Não, o Sullivan vai direto. Um abraço, Sullivan. Adora. Companheirão também. O japonês figura. E aí você tem esse tempo que os animais ficam em Cananéia. São realizados os exames principais aqui para o país, né, para poder entrar das doenças exóticas e tudo mais. Deu tudo negativo, os animais estão aptos a entrar. Geralmente, as empresas de genética têm uma outra quarentena ainda própria para poder garantir essa sanidade, além da quarentena de Cananéia, né? O que é importante a gente entender em Cananéia? Não é simplesmente a gente chegar e falar assim, vou trazer uns animais aí e abre as portas que eu tô entregando. Não é assim. Tô chegando, não no portão. Não é desse jeito. Existem as cotas, né? Então você tem o calendário, né, de entrada de animais e aí existe uma não é acordo, mas existe uma vai acertando as entradas de cada empresa. Porque, por exemplo, imagina se a DB quer trazer os animais, a PIC também quer, a Top também na mesma semana. Não vai ter jeito. Então, você tem esse acerto para poder estar entrando os animais nesses calendários durante o ano e a gente poder fazer as importações para poder ter essa renovação do melhoramento genético, né? Cananéia é extremamente importante, Marcílio. Assim, Marcino, se não tem a cananéia, cara, a gente está num limbo. Está num buraco negro. E como pra gente ver como é que é a parte sanitária nacional, sim, né? O Brasil tem uma segurança muito grande. Pô, PIRS, não temos. PED, não temos. E temos uma barreira, uma fronteira seca muito grande, então o controle não é fácil. E se esse controle não fosse tão rígido assim, provavelmente a gente já estaria sofrendo com os problemas de PIRS, PED e outras aí. Eu conversava muito, Marcino, com o pessoal da Agrodefesa de Rio Verde, né? O Dr. Jean, o Dr. Guilherme, que é um pessoal muito esclarecido, muito técnico. E eles sempre falavam que a preocupação maior não é as importações. As importações, lógico, têm sua preocupação e elas têm que ser seguidas os protocolos, mas é a questão dos javalis. Sim. Esse é um problema que a gente enfrenta e cara, tinha que mudar a mentalidade da turma aqui para poder realmente entender que esse animal não é nosso, ele não é um animal
é natural do Brasil e ele traz muito problema. E Sim. tem que ser feito o controle disso aí, cara. A nossa preocupação maior é exatamente... Porque se o bicho, ele não tem fronteira, né? Não. Ele não quer saber quem é Bolívia, quem que é Brasil, quem que é Paraguai, quem que é Brasil. E numa fronteirinha pequenininha, Não, igual a é nossa, bem pequena. facinho Você de pode ter controlar. certeza que tem um caçador para cada metro quadrado. Então, assim, tinha que ter um incentivo maior para esse controle. O Marcinho é um negócio que realmente, para quem trabalha com sanidade, quem já trabalhou como sanidade, é uma preocupação muito grande. Eu trabalhei... Há 2 anos atrás eu fazia a América Latina, né? Só também. E tem uma... Em conversas que eu tive com consultores lá da regional, cara, como foi sofrido quando a Pierce entrou lá no Chile. Então, arrasou o mercado. Hoje em dia, se construiu no Chile uma diferença muito grande, porque concentrou na mão de quem quebrou, e aí quem tá lá é uma empresa muito grande, que concentra quase 90% do mercado do Chile, está na mão de uma empresa só. E acho que o cuidado que a gente tem aqui é grande, mas tem esses pontos que ainda pode ser olhado de uma forma mais crítica, como que a gente faz, como controla, como ter mais efetividade nisso. Exatamente. Mas legal, pra quem não sabia o que era Cananéia, Tá aí. onde era Cananéia. Tá aí, pega roubá-lo, Sullivan tá lá, só pegar as dicas com ele depois. Pronto, de isca, de vara, Tudo, de tá? O japonês é o expert. Show. E aí acho que vem uma segunda pergunta, Thiago, Opa. pra gente elucidar. Mas por que trazer animal Legal. fora? Legal. Por quê? Por que eu não faço aqui em casa mesmo? Por que eu não procuro do Brasil? Por que eu tenho que importar animais? Bacana. Marcinho, assim, ó, isso é extremamente importante a gente entender. Porque quando a gente entende o que é melhoramento genético, eu acho que assim, há um jeito fácil da gente entender o que é melhoramento genético. Quero ver. Melhoramento genético é o seguinte: o animal de hoje é melhor do que o de ontem. Mas o de amanhã vai ser melhor do que o de hoje. Isso é um melhoramento genético, ele está em evolução. Se eu travo o meu melhoramento genético só internamente com o que eu já tenho no meu plantel, e eu posso estar fazendo a renovação. E eu vou te falar porque a gente fez isso no passado e pagamos um preço muito grande e tivemos que retomar essas importações. A gente travou as fêmeas, né? Travamos as importações de fêmeas e começou a fazer a renovação só via sêmen. Sanitariamente é lindo, maravilhoso. Qual que é o problema disso? Eu diminuo muito o meu N de melhoramento. Eu diminuo demais. Então, assim, eu vou ter ganho? Vou. Mas muito aquém do potencial que eu poderia estar expressando com animais vindo de fora. Você entendeu? Isso mostrou quando a gente começou a retomar as importações de fêmeas. Então a gente iniciou com um povoamento de uma granja própria nossa, a Tivoli, e teve uma granja parceira lá em Santa Catarina, de uma cooperativa, que também fez o povoamento só com fêmeas importadas. Você está falando de fêmeas puras, bisavós e avós. A média de nascido dessas granjas estava em cima de 19 vivos. Você fala, cara, o que aconteceu? Que loucura. Que loucura. Para você ver a diferença que a gente estava da nossa núcleo mãe, vamos dizer assim. Não quer dizer que a gente não fazia o melhoramento. Fazia. Mas a gente travou uma população de fêmea e fazia a renovação só via sêmen. Então você fica com um lag genético muito grande, Marcinho. Por isso que é importante a gente estar sempre trazendo animais de fora. E por isso que é sempre importante a gente estar também trabalhando com a renovação do nosso plantel. Por mais que seja um risco sanitário, se você fizer bem feito, com quarentena e tudo mais, você consegue mitigar vamos falar assim, esses riscos. O ganho que você tem em plantel é muito grande. É muito grande. E eu conversando com vocês, né? A gente atende muito parceiro, cliente aí junto e grandes importantes. Estou sempre muito mais com o Sullivan, o Geraldo, sempre acabo encontrando. Só falou monstro também, né? Pois é. E um dia discutindo isso, eu tava... Realmente a gente tem dificuldade, tá, pessoal? Ninguém sabe tudo no mundo. Meu ramo é a nutrição, né? Fui sanitarista, mas meu ramo hoje é a nutrição, é gerenciar pessoas dentro de uma empresa de nutrição. Mas eu estava com muita dificuldade de entender o porquê não, né? Porque na Europa é muito comum você ter tudo fechado. E vai repondo só via sêmen para você fechar uma das coisas, o pierce. Exato. A preocupação com o pierce de entrar animais ali com algum risco e tal. E aí, se eu não me engano, foi o Sullivan que me falou, e eu não sei se você sabe, mas lá atrás eu fiz uma pós-graduação em estatística, né? Eu larguei 2 módulos pra trás. Não tinha o que fazer, né? Vou mexer com estatística. Facinho, tranquilo. 3 anos na pesquisa, quando eu comecei pela The Hills, e fui fazer estatística para conseguir executar melhor meu trabalho. E aí o Sullivan me explicando algumas coisas da entrada, depois ficou muito óbvio, né? Que é a probabilidade. Pô. Sim. Tudo se resume à probabilidade. Se eu tô
desse tamanho com um plantel de 2 milhões de animais, a probabilidade de eu achar a melhor dentro desses 2 milhões é uma. Se eu vou expando para 5 milhões, é outra. A probabilidade de eu achar a melhor fêmea dentro do mundo todo e refrescar ali, trazer um potencial melhor é outro. Exatamente. E querendo ou não, a Europa ainda é um rebanho considerável, né? Sim. Então, gigante, com várias oportunidades e esfria o que a gente está fazendo aqui, traz essas melhoras. Exato, Marcinho. E aqui, acho que nessa conversa, assim, de dentro de granja, sentado, no final daquelas reuniões, onde a gente senta no chão mesmo, mais à vontade. Vai fumar um paeiro. Eu vou fumar um cigarro. E nessa conversa fez tum, falei, pô, claro. Todo sentido. Claro, faz todo sentido. Pô. Eu não lembro agora se tinha sido o Chucuri ou se foi o Sullivan, que quando eu entrei me falou exatamente isso. Ele fez um exemplo tão simples que eu falei, cara, pra que a gente complica tanto as coisas, né? Ele falou, cara, imagina o seguinte, Moji, a gente nessa sala aqui, quem que é o mais alto da gente? Aí enrolou a vida, né? Porque eu e o Sullivan é baixinho, então qualquer um é mais alto que a gente. Mas aí, por exemplo, nós aqui, o mais alto acho que vai ser o Rafa. Mas o Rafa é o mais alto de Brasília? Não. O Rafa é o mais alto do Brasil? Não. Ele é o mais alto da América Latina, do mundo? Não. Então, assim, você diminui muito o N. Você entendeu o que você falou? Exatamente a probabilidade. Se eu começo a aumentar o N, aumenta a minha população, a chance de eu conseguir indivíduos melhores é muito maior, né? Muito bacana. E aí, trouxe para cá, fiz a importação, passamos lá em Cananéia, escolhi os animais de fora para aumentar meu rebanho. Show. Chego na hora da venda. Quais são as dificuldades para multiplicar aqui no Brasil? Legal. Aqui no Brasil você tem 2 tipos de multiplicação. Você pode fazer ela própria, né? Você vai ter todos os bônus e ônus de ter as granjas próprias da empresa de genética. Ou granjas parceiras. Né? Então, qual que são as dificuldades primárias? Primeiro, o mercado, né, Marcinho? Eu não falo nem para produzir, mas para você escoar. Eu já estou olhando ali um pouco para frente. Por quê? Cara, ó concurso, vamos dizer assim, a situação. Deu crise, a primeira coisa a ser cortada na granja é a reposição de fêmeas, é a genética. Porque não tem como ficar sem comer, tem? Não tem. Eu não consigo deixar de vacinar os animais, eu preciso manter o plantel, senão imagina, crise mais surto, cara, acabou, eu posso fechar as portas. Então a primeira coisa que acontece é cortar realmente a reposição. Então uma das dificuldades é o mercado, e o nosso mercado ele não é estável, né? A gente não consegue ter uma previsibilidade do que vai acontecer. Você viu, te cortando um pouquinho, você viu o preço? Então. O que mudou essa semana? Da semana passada? Você tá entendendo? Como é que o cara faz uma previsão de alguma coisa? Não, você não faz. Você não consegue. Mas nem Nostradamus, nos melhores momentos dele, conseguiria fazer alguma coisa nesse sentido. Então, vai por aí. E aí, o que acontece? Aí você tem que olhar toda a cadeia para trás. Se eu tenho um risco muito grande no escoamento da produção, como que eu vou fazer esses contratos para trás? Como é que eu vou fechar isso? Porque meu parceiro, se for um sistema de parceria, a granja não é nossa, é de um parceiro, cara, eu não posso deixar o cara em maus lençóis. Eu tenho que ter uma garantia de retirada, eu tenho que ter uma condição melhor do que ele vender aqueles animais para o abate. Você concorda comigo? Claro. Porque senão também na época de muito bom, o cara vai chegar e vai falar assim, cara, não tem fêmea aqui. Não deu para selecionar, a fêmea está muito ruim e vai para o abate. Então ela tem que ter um benefício, tem que ter uma... Então você tem que entender mais ou menos um risco, você vai ter que assumir um risco ali na frente do escoamento dessa produção e vem fazendo o contrato para trás. Como que você vai beneficiar o seu parceiro, como que você vai trabalhar essa produção, até onde você pode chegar. Quando é próprio, esse meio campo ele não existe, você faz direto, só que o risco é maior também. Porque se dá algum pepino de mercado e cai as entregas, cai as vendas, é o prejuízo direto da empresa. Aí a tua empresa não depende mais só do teu resultado de vendas, mas também daquela questão dos animais que estão ficando para trás, porque tem todo um custo de produção interno que é muito alto, né? E que já foi que não se paga no custo do terminado. Exatamente. Você tá produzindo genética. É genética. Eu tenho todo um custo de trazer os animais, de mandar o Sullivan lá para a Cananéia para pescar. Eu tenho todo um custo diferente para poder pagar em cima dos animais. Por isso, quando a gente, às vezes, vai fazer uma negociação, que você chega para uma pessoa que está acostumada a comprar a preço direto, e você faz a negociação trelada em quilo, a pessoa tem um pouco de dificuldade de entender o que é aquilo. Tá? Eu vou falar um número só pra gente discutir esse assunto. Vamos imaginar que eu chego pro cara e falo, minha fêmea ela custa 200 quilos vezes a bolsa indexadora. Vamos imaginar que eu tô em São Paulo, eu tô usando CPEA, São Paulo. Mais frete, mais registro. Quando a pessoa não tá acostumada com isso, ela fala, cara, mas você vai me entregar um animal de 200 quilos? Eu falo, não, eu vou te entregar um animal de 90 quilos. Mas por que você tá me cobrando 200 quilos?
Não, mas é por causa do valor genético, por causa de todo um trabalho que tem antes. Então tem um pouco dessa dificuldade de entender para quem não está acostumado, quem está acostumado a comprar o preço cheio direto. Né? Mas existe esse custo, igual você falou, ele está intrínseco. Né? Ele não veio de grande. Então você não paga ele vendendo como abate. Então as dificuldades elas estão ali, Marcinho. Interessante. Pô, tem que fazer cálculo. Muito cálculo. Fora, né? Além dos desafios do próprio animal. Isso aqui a gente está falando de mercado, preço, custo, parceiro próprio, vale a pena ou não vale. Agora imagina mais o outro risco. Do que eu mando um animal, esse animal machuca no transporte, chega no meu cliente, eu não vou deixar esse animal lá. Eu tenho que repor. O animal morreu, eu tenho que repor. O animal chegou lá na frente e ele não deu cio, eu tenho que repor. É um outro custo que entra também. Então, assim, claro. Essas dificuldades, elas estão dentro do negócio. Eu falo assim, trabalhar com nutrição é briga de foice, mas com genética também é uma briga de foice com dois cegos. É verdade. E são animais, né? Sim. Tudo que a gente calcula, até na nutrição também, né? A gente calcula, estuda, faz ensaios, mas são animais. E às vezes 1 mais 1 é igual a 3, exatamente. Às vezes 1 mais 1 é igual a 0. Exatamente. E a gente não trabalha, a maioria das vezes você trabalha a genética com o potencial esperado. Você tem sim os resultados físicos, os resultados consolidados, tudo, mas você trabalha com aquele potencial esperado. Então, assim, existe 1 milhão de variáveis para aquele potencial não expor, para ele não acontecer. E isso que é vamos falar assim, o desafio do jogo. E aí você falou de uma palestra que você deu na universidade do ano passado, acho que foi em outubro ou novembro, agora eu não me lembro bem. Eu dei uma palestra em Goiânia, na PUC. E a gente estava conversando exatamente sobre essa questão da genética e tudo mais, a influência da genética. Eu falei para eles, pessoal, a genética hoje na suinocultura ela está presente em todas as partes da suinocultura. Ela não vai estar sozinha e às vezes ela não vai ser a protagonista. Mas exatamente igual a nutrição, e exatamente igual à sanidade, a genética vai estar em todos os eventos da granja. Todos. Sim. Se você falar bem-estar, a genética tem influência no bem-estar. Se você falar em qualidade de carne para o consumidor final, está intrinsecamente ligado. Então, assim, hoje você não consegue mais falar, não, isso aqui é da genética, isso aqui não é. Não existe isso mais. A genética ela faz parte, assim como a nutrição, de todos os eventos dentro de uma granja, né, cara? Então, os desafios são eternos, Marcinho. É direto. Coisa boa, né? Lindo. Porque daí dá pra acordar todo dia feliz com um desafio novo. Sempre. Vamos lá, vamos retomando. Vamos lá. Então, veio o Cananéia. Aham. Fiz a importação para aumentar a minha probabilidade de achar o melhor indivíduo dentro de uma amplitude maior ali, de um N melhor. Posso fazer dentro da empresa minha multiplicação, posso multiplicar via parceiro. E o que eu ofereço as opções para o cliente? Show, você já falou cara. uma que é 90 quilos. Show. Fisicamente, os animais a gente trabalha com 3 categorias, né? Para facilitar um povoamento, melhorar a questão sanitária, a gente trabalha basicamente com 3 idades, 3 pesos. 90 quilos, 70 quilos, 50 quilos. É os animais que as empresas de genética em geral trabalham. Né? Isso aí vai dar... A gente fala número para poder travar, mas é 150 dias, 120 dias, 90 dias mais ou menos. É o que seria essas categorias. Mas um pouquinho antes disso, ô Marcinho, eu te falo o seguinte. Aí que está a diferença entre as genéticas. Tá? E aqui eu não estou puxando sardinha para ninguém. Eu estou falando que são questões de objetivos. Depois que você entra com o teu plantel, você tem que definir o teu objetivo genético. Porque não tem como eu chegar pro cara e falar assim, não, então eu vou fazer agora uns cruzamentos para amanhã eu te entregar o animal do jeito que você quer. Não. Essa estratégia tem que ter sido tomada lá atrás. E é isso que vai fazer a diferença entre as empresas. Porque se você for pegar hoje, as principais genéticas do país trabalham com uma fêmea, qual cruzamento? Landrace Large White. Claro. Então o que muda entre essas empresas? O que está mudando entre essas fêmeas? É o teu programa de melhoramento, é a tua pizza. É o que eu gosto muito de falar. O melhoramento genético você tem que entender, você tem que olhar ela como uma pizza. E eu dou importância de fatias para aquilo que eu quero mais. Para aquilo que a gente está enxergando e que o mercado vai dar mais valor. Então, conversão alimentar é uma baita de uma fatia, GPD é uma baita de uma fatia, no tamanho de leitões, né? Tamanho de leitegada é outra fatia muito grande, rusticidade. Então, você faz define esse objetivo.
E aí você tem esse gabarito genético, você começa a fazer os cruzamentos para você colher esses frutos lá na frente. Então, antes mesmo de você definir o que eu vou oferecer para o meu produtor em tamanho e peso de animal, é o objetivo que eu tenho desse melhoramento genético. Eu quero o quê? Eu vou atender quem? O que é valor para o mercado brasileiro, o que não é? Se você for pensar, Marcinho, assim, o próprio melhoramento das principais empresas de genética no Brasil é diferente do que nos Estados Unidos, do que na Europa. Claro. Nos Estados Unidos, hoje, você tem o quê? O que é um valor da carcaça? Barriga, bacon, né? Aqui já é o quê? Aqui, os cortes mais magros. Lombo, pernil. Então, vamos falar assim, esse entendimento com o mercado, essa afinação com o que o mercado quer, é muito importante. E hoje em dia a gente não tem mais que escutar só o que o produtor está te pedindo, porque é extremamente importante, mas o que o cara que vai comprar a carne quer. Porque hoje o cara quer o quê? Ele quer uma carne saborosa, uma coloração bonita, que usou pouco antibiótico, que as fêmeas estão felizes, se pudesse até igual lá no ovo, lá, né? Ovos de fêmeas, galinhas felizes. É isso, tem que atender o mercado, né? A gente tem que atender... E o mercado é soberano. Ele é soberano. Não adianta a gente querer fazer braço de ferro com o mercado, que a gente vai perder sempre. Então, além da gente entender o que o mercado hoje quer, o desafio está em você conseguir projetar o que o mercado vai te pedir daqui a alguns anos. Né? Que legal. Isso que muito é o bacana. E que eu fico imaginando assim que mundo de estratégia que tem que ter por trás, né? Para tomar a melhor decisão, para realmente dentro daquilo tudo que você falou, né? De rusticidade, de maior número de leitão, de uma leitegada mais pesada, número de teto, sei lá, 1001 possibilidades para onde que eu vou, e eu acho que é bem isso, né? Ali você começa a ver algumas diferenças. Exato. Entre algumas genéticas, mas claro, tudo é aquilo lá. É Landrace, Lardivide. Exatamente. O cruzamento de fêmea é esse, não vai fugir disso. Esquece. E aí, Thiago, para contribuir, quando você falou aqui, né, das 3 faixas de peso comercializáveis hoje aqui no Brasil, mas eu tenho 2 opções, né? De estar mais próximo à pirâmide, que é eu comprando a fêmea já pronta, e eu posso fazer uma reposição interna sem precisar ser um multiplicador, né? Ele vai ser um multiplicador dele mesmo, mas rebanho fechado. Essas fêmeas. Dentro dessas 2 opções, o que você apontaria como diferenças, ônus, bônus? Bacana. Cara, eu tive essa conversa 2 semanas atrás no café da manhã com a Marian Wolters e o Alessio. A gente tava e a Carol. Nós estávamos ali conversando, tomando café, comendo um pão de queijo fantástico de Minas Gerais. Eu ganhei um docinho, você tá sabendo? Ué, então, fiquei sabendo que teve um cara bem bacana aí que trouxe um docinho pra você. Um docinho de Viçosa aqui, variedade, um docinho de leite. Que eu vou passar. Já passou pão de queijo? Já passou doce de leite no pão de queijo? Demais da conta, moço do céu. Você resumiu a expressão nu. É bom demais da conta. Mas voltando à nossa conversa. Foi exatamente esse questionamento que a Mária e o Alessio e a Carol fez, né? Monge, qual que é a diferença das 3 opções de melhoramento genético que a gente tem disponível no Brasil? Bom, a primeira delas é as bisavós. Você trabalhar com bisavó. Aí você fecha totalmente seu programa genético. Você vai produzir as suas próprias bisavós e você vai produzir as suas avós e você vai produzir as suas F1, que os filhos e as filhas vão ser os seus cevados para ir para o mercado ser abatido. Então, assim, nesse caso vai entrar só sêmen na granja e um pouco. Eu gosto, o que eu sempre falo? Cada um ano. Exatamente, é isso que eu aconselho sempre a fazer. Dá para fazer, é lógico, dá para você fazer o melhoramento fechado e nunca mais entrar fêmea. Sanitariamente, pro sanitarista da granja é a coisa mais maravilhosa do mundo. Porque cada vez que entra uma fêmea na tua granja, você vai lá e aperta o alerta sanitário. Quando você não tem mais entrada de fêmea, isso acaba. Você vai entrar só via sêmen. Sêmen é bem tranquilo. Todas as doses de sêmen são tratadas. Então, assim, a chance de dar uma caquinha é muito grande, é muito pequena numa situação dessa. Qual que é a desvantagem? É exatamente o que a gente conversou aqui no início do nosso bate-papo. Você restringe o N. Você diminui a probabilidade. Mas isso então quer dizer que não tem melhoramento? Não disse isso. Você vai ter. Mas ele vai ser menor do que um programa de avós, por exemplo. Que você está entrando todo ano os seus 50% do teu plantel de avó. O que eu recomendo? Mas então eu vou ter que entrar com bisavó todo ano, Monge? Não precisa entrar todo ano. Mas pelo menos a cada 2 anos entra uma quantidade de fêmeas para dar uma renovada, para dar uma diminuída nesse lag genético, vamos dizer assim.
E do sêmen você vai estar sempre garantindo que você tem os animais com melhor índice mesmo, porque você está trabalhando num programa fechado, né? Isso eu acho extremamente importante. Legal. Isso a gente falando das avós. Então, qual que é o benefício supremo? Sanitário. Qual que é o risco? Você desacelerar o seu melhoramento genético. E as avós? Bom, as avós você jogou um patamar para baixo. Você tira essa responsabilidade de você ter que trabalhar com as bisavós, e aí você tem um risco também, o Marcino, que é importante a gente falar quando a gente trabalha com a bisavó. Se eu não tiver um controle muito, muito afinado de cruzamento, e eu errar uma fêmea com um sêmen de avô ou terminador, eu perdi toda aquela leitegada. E no final de semana faltou o do bisavô, exato, lá na geladeira. Tá, exatamente. Aí você tá passando na granja, você fala, bom, esse aqui é um programa de bisavós, você olha, não, essas aqui são minhas bisavós, e a fêmea é pintada. Aí você fala, não, não é. Não é, Moji. Eu falei, não, não é, cara. Acho que deu furo. Você tá cruzando uma large white com uma large white, eu não posso ter uma fêmea pintada. Você errou. Não, tá bom então. Tá bom, então. Então, assim, isso é um risco muito grande. E acontece, Marcino, porque assim, não é maldade. Mas acontece e a gente sabe que acontece. Quem é que nunca errou, né? Então, tem mais esse risco na questão das bisavós. O prejuízo de um erro de cobertura é muito maior. Quando você vem aqui para a categoria de avó, que eu acho, particularmente, aqui não é o Thiago da Dambred que está falando, aqui é o Thiago Morge, médico veterinário. E eu acho que é o programa mais equilibrado que tem, é a avó. E todas as empresas hoje de genética têm o programa de bisavó, avó e F1. Mas eu acho as avós ela mais equilibrada. Por quê? Porque é uma quantidade muito reduzida de fêmea que vai entrar no teu plantel. Você pode entrar com 3 idades para poder diminuir a quantidade de entrada de fêmeas na granja. Reduz o risco sanitário. E você tem uma diminuição desse lag genético da tua granja comercial para a tua granja núcleo. E aí eu tô falando núcleo não só do Brasil, mas eu tô falando da Dinamarca, ou no caso das empresas da Holanda, ou dos Estados Unidos, do Canadá. Então, assim, a gente consegue diminuir isso trabalhando nessa questão das avós. Qual que é a desvantagem? Eu vou ter mais entradas de fêmea. Isso é óbvio. Claro. E outra coisa, né? Eu coloco a responsabilidade da multiplicação na mão do meu produtor, do meu cliente. Quando ele recebe F1, eu tiro toda essa carga dele. Eu tiro toda a responsabilidade de produção e eu assumo essa reprodução, essa produção, esse custo, e eu entrego F1 para ele. Quando eu trabalho com a avó e a bisavó, querendo ou não, eu estou passando essa responsabilidade para o meu parceiro, para o meu cliente. Se acontecer alguma coisa, é um risco e é um problema dentro da granja, e esse custo de produção também fica para ele, né? Então, assim, essa já entrando na F1. Essa é a vantagem da F1. O custo não fica para o cliente, fica para quem está produzindo, para as várias empresas de genética que tem. A vantagem é você estar sempre trabalhando com o melhor que você tem de melhoramento genético dentro das multiplicadoras de núcleo, mas a desvantagem é que você vai ter entradas muito mais periódicas durante o ano, né? Você vai estar fazendo aí uma reposição de 45%, 50%, até 60%, dependendo da situação. É a quantidade de fêmeas que vão estar entrando no ano aí para te apertar o botãozinho do alerta, né? Legal você falar isso, Thiago, quando eu tive com o Daniel Gracioli, é o nosso nutricionista do Sul. Bacana. E em 2018, se não me falha a memória, a gente passou um tempo na Holanda, foram mais ou menos uns 28 dias. Que legal. Entendendo o mercado de lá, como eles conseguiram usar menos antibiótico dentro da ração, lá hoje em dia você não pode utilizar, né? Tem um sistema, em alguns casos, de você poder usar ali um pouco de antibiótico no coxo, mas via ração medicada já não pode mais. E nesse período que a gente teve lá, a gente fez um estudo e parametrizamos, a gente visitou, deu mais ou menos 28 mil fêmeas. Para quem não sabe, lá na Europa são pequenas propriedades, principalmente na Holanda. Na Alemanha tem umas propriedades um pouco maiores, mais parecidas, né, com o Brasil. Mas foram 8, 9 propriedades que a gente visitou e a gente foi parametrizando os pontos chaves ali de controle. E foi legal que por que eu estou abordando isso, né? Isso chama Natural Power lá na The Hills, é o nome do nosso programa. Legal. E dentro dessa parametrização, o que a gente viu que trazia maior relevância não era só o aumento ou diminuição de entrada de fêmea, mas o padrão dessas entradas. Exatamente. Porque a gente via, mas duas granjas boas ou duas granjas um pouco mais desafiadas sanitariamente lá na Europa, mas a gente ia ver a frequência de entrada muito desequilibrada. Então, o cara repõe os mesmos 50% que a outra granja, mas essa repõe todo quinzenalmente certinho a reposição, e a outra
oscila. Tem uma hora que tá 0 de reposição, que você puxa no relatório, tem hora que tá 140% de reposição projetada ano, né? E isso vai desestabilizando o plantel de uma forma muito agressiva. Então, os 2 pontos chaves dos nossos 2 primeiros steps é uma reposição menor, então tentar fazer menos entrada, isso não pensando em desempenho. Que nem você falou, quando eu vou pensar em desempenho, em estar próximo à cadeia tem um outro ponto de equilíbrio. É outra coisa. Eu tenho a disponibilidade de uso de antibiótico, é outra conversa. Mas pensando nessa redução, a gente viu isso impactando muito, que é a reposição menor e a frequência de reposição estabilizada. Porque não adianta nada você repor só 35%, mas você enfiar todo mundo de uma vez só. Aí não adiantou nada, porque nessa hora o botãozinho de alerta foi no vermelho no 12. Não tem nem como, cara. Isso que você falou é bem prático mesmo. Você consegue enxergar isso aqui no Brasil. Você consegue enxergar. Então, assim, uma das coisas que acontece quando tem a crise mais pesada é exatamente isso. A reposição ela vira praticamente 0. Ou reposição de F2. Né? Aquela que daí é o... Que é outra bucha. Pra mim, o pior dos mundos. Daí. Pior dos mundos. Porque aí você não consegue assumir nenhum potencial genético. E demora muito pra voltar pra trás. Pra tirar, meu amigo. E se perde, bagunça. Não. E aí a questão dessa vamos falar assim, dessa constância de entrada, ela vai mandar também na idade do plantel. Que é outro índice que vai te dar o sucesso ou o fracasso do teu resultado. Claro. Você pode pegar lá uma granja que está com o plantel estabilizado, ela pode até reduzir o plantel dela numa época de crise, mas ela mantém a tua idade de plantel organizadinha, ela muitas vezes não sente o problema da produção, porque ela compensa, ela fica só com as melhores do plantel. E quando você tem aquela granja que fala, não, eu não vou reduzir meu plantel, não vou ter minha entrada, e eu começo a envelhecer esse plantel, eu tenho um N problema dentro da granja, começando pela maternidade, né? Você tem problema de parto, você tem partos mais demorados, você tem natimortos mais... Então, você tem um monte de coisa que acontece por uma estratégia mal tomada, às vezes, de reposição. É verdade. E aí eu concordo contigo. Às vezes, a solução é reduzir a reposição, mas manter o fluxo da reposição. E isso é muito importante. E a gente encontra dificuldade como técnico, né? Que somos o tempo todo... de ver granjas alinhadinhas assim na reposição. Tem um fluxo constante. É uma dificuldade do pessoal, assim, acho que de organizar essa previsão de reposição, considerando a reposição efetiva, porque tem mortalidade no meio. Exatamente. E isso nem sempre é considerado dentro dos períodos, por exemplo, mais quente, em granjas não climatizadas. A gente sabe, a mortalidade sobe, não tem jeito. Sim. A porca sofre, o calor intenso da nossa região aqui, BC, né? Então tem algumas regiões que o calor é muito extremo e você precisa ter isso em mente, porque senão falta, aí você tem uma reposição alta com plantel velho e fica sem entender. Você fala, mas como é que a minha média de ordem de parto tá lá em cima, sendo que minha reposição foi alta, mas sua mortalidade deu uma galopada. A reposição efetiva foi ruim. Foi baixa pelo tanto que acelerou a mortalidade do plantel. Exatamente. Né? E acho muito bacana o que você falou, que cara, em crise é o melhor momento pra você dar uma limpada, né? Volta tudo pra trás, diminui um pouco o plantel, bota todo mundo em ordem até 6, cara, fica só com o filé. Exatamente. O resto que não serve, manda embora. Tira. Claro, que em crises muito profundas, até mandar embora é difícil, às vezes, né? Até você achar mercado para essas fêmeas, para você mandar embora, começa a complicar. Mas tendo opção, manda embora, fina o plantel, deixa ele justo. Eu acho que foi muito feliz o que o Marcão falou no outro episódio, que ele fala, na época boa do mercado, né? Qualquer porco é suíno. Mas quando tá ruim, meu amigo, é difícil você fazer o suíno não virar porco, né? Ninguém quer. Ninguém quer. E aí você tem uma dificuldade muito grande de tirar descarte, de conseguir trabalhar essa... Mas essa dificuldade tem que ser do mercado, não na cabeça do produtor. Ele tem que entender que se vier dele manter o plantel alto com fêmeas ruins na época de crise, não vai ser legal. Não vai. Não e vai na hora ser que legal. der o rebote, porque o mundo gira. Sim. Aliás, não gira, ele capota. Né? Na suinicultura ele capota. E quando vem a bonança, você está atrasado. Exatamente. E aí você tenta se reerguer, se reestruturar, que é a hora que você enche o bolso ali, que é a parte boa da suinicultura, foi. Aí você está desequilibrado. Exatamente, Marcinho. E reprodução não é igual creche, não é igual terminação, que você arruma assim, né? Não é. Desaloja a loja aqui, rapidinho, 100 dias, tá... Não. Não é. Cara, reprodução, assim, ó, eu sou fã de reprodução. Sou apaixonado em reprodução. E você vê que, assim, reprodução não é pra ansioso, né? Não pode ser. Porque você vai lá, toma uma estratégia hoje na gestação. Você vai colher isso quando?
daqui praticamente 4 meses você vai começar a colher os resultados ali de nascidos e tudo mais. Você consegue ver alguma coisinha ali de retorno regular, mas o resultado final mesmo é daqui 4 meses você vai começar a enxergar. Eu ainda vou mais longe. Eu boto quase 9. Porque você quer ver lá no final. Porque a tomada de decisão hoje, você tem uma gestação inteira, mas a gestação é dependente da sua lactação. Exatamente. E aí eu vou ver reflexos positivos na próxima gestação. Só quando der outro dia. Então, assim. Já foi. E se você for pensar em longevidade, aí é mais ainda, que você vai ver o animal lá depois do terceiro parto. Então, é um negócio muito complicado. É. Então, assim, é umas decisões que não podem ser baseadas em eu acho. Sabe? E aí, Marcinho, eu acho que teve uma evolução muito grande. E se eu estiver falando bobeira, por favor, você pode me chutar aqui nas canelas que eu fico quieto. Eu dou um grito. Você dá um grito. O Rafa dá um grito. Que é... O Rafa já tá sabendo tudo de porco, né, Rafa? Que é o seguinte, cara. Nesses últimos anos pra cá, eu não sei se você teve essa percepção, teve uma interação muito grande entre, vamos falar assim, não é nem fornecedores, entre pilares. Antigamente, não, eu sou da genética, eu só faço isso. Não, eu sou da nutrição, eu faço isso aqui, isso aí que você vai falar com o cara da genética. Não, e aí os dois se juntavam e metiam o pau na sanidade, nos laboratórios. Hoje em dia não é mais assim, né, cara? Hoje em dia, o que é o negócio? Existe uma interação muito grande. Existe uma comunicação muito forte de genética com a nutrição, com a sanidade, com a própria equipe da granja. Como que o pessoal vai receber essa informação? Pô, eu tô preparado a passar essa informação? Eu sei me comunicar com a turma da granja ou eu não sei? Então, assim, e isso fez uma diferença muito grande. Porque antes a gente não se falava. Colocava na mesa um cara da genética, o cara da nutrição, o cara do laboratório, meu amigo. Cada um remando para um lado. Meu Deus do céu, era briga e só filho daquilo pra cima, né? Hoje em dia não, cara. Não. É necessário e é uma coisa muito boa. Por quê? Porque você chega e senta e faz um relatório e fala, ó, tua granja tá com o plantel com a idade desregulada. Precisa fazer isso, isso e isso. Chama o Marcinho aqui, vamos trocar uma ideia com ele, ver o que ele acha. Pô, chama o pessoal do laboratório aqui, vamos ver o que eles acham. E entra num consenso. Então cria credibilidade aquele negócio. Você vê que não é mais aquele cara que ia lá só para tirar pedido e virava as costas e se deu certo ou não deu certo, meu amigo, o problema não é meu. Isso acabou. Isso acabou. É verdade. E é muito importante essa interação com a equipe da granja. Como que o pessoal está absorvendo essa informação? Cara, eu tive com o Leandro e o pessoal ali dos gerentes ali em Patos de Minas semana passada, no evento da Astap, onde eles estavam falando exatamente sobre essa importância da comunicação com a granja. Como que você faz isso? E aí você percebe que teve que mudar, né, o jeito que a gente... Até porque mudou as gerações também, tá entrando muita gente nova e tudo mais, jeito de falar. Eu ia fazer esse gancho pra você, Thiago. E eu acho que isso... Então, assim, hoje a gente tá preparado para comunicar com essa turma? Será que aqueles treinamentos que eu fazia... Ainda serve? Será que eu não tenho que mudar o jeito de fazer esse treinamento para que o potencial da minha genética, o potencial da tua nutrição, do laboratório, a resposta sanitária seja mais eficiente? É um negócio que na semana passada ficou na cabeça de todo mundo. Pô, será que eu tô fazendo certo? Será que eu não tenho que me reciclar também? Será que eu não tenho que mudar o jeito de eu estar comunicando com essa turma? E indo mais longe, Thiago, eu tava em uma reunião na The Hills na semana retrasada. E a gente recebeu uns holandeses, que é o Pascal, que ele pertence à direção do time de dados. Tá? E a gente estava conversando, eu tenho junto com o Daniel alguns projetos de inteligência artificial, de Big Data, que a gente trabalha, modelagem, que o mercado já conhece bem a nossa modelagem de engorda. Agora a gente está com a primeira modelagem de reprodução, que eu saiba do mundo. Se alguém aí tiver alguma modelagem de reprodução que eu não saiba, levanta a mão. Manda no chat, compartilha lá, fala comigo. Mas até onde eu sei é a primeira. Então a gente vai lá desde o crescimento do feto, a manutenção do líquido amniótico, o crescimento do útero e a regressão do útero no período. Isso tudo mapeado em níveis e calculado. E nessa discussão desses dados, assim, eu estava conversando muito com o Pascal que eu acho que a gente tem de olhar as gerações que estão chegando, né? E sempre com críticas, né? Porque são diferentes da gente. Sim. Já, eu identifico, hoje eu sou gestor de uma equipe, né? Mas as pessoas mais novas, a gente é muito diferente mesmo. A gente já tem um espaço, eu tô com 35 anos, um espaço grande entre quem tá chegando com 22 e a minha geração. Mas acho que uma coisa que a gente agregou, e isso é da nossa geração, Thiago, e eu entendo isso para os últimos 10 anos da suinicultura, é que o WWW que a gente usa é um espaço colaborativo. Sem a colaboração ele não funciona. Não. E pra gente que é da era já WWW,
acho que essa colaboração é uma coisa natural. Porque, e as empresas passaram a ter isso como naturalidade, tanto é que toda empresa tem o seu site divulgando artigos técnicos, posicionando o que ela faz de diferencial, colaborando nessa rede para que todo mundo encontre os caminhos para os desafios. E acho que isso foi mudando para dentro, porque antes era assim, eu sei, não falo para ninguém. Exato. Buscar a informação era muito difícil, você tinha que ler 4 livros, 5 livros, ler um artigo em chinês, ler um artigo em inglês, até o acesso a essas línguas, né? Quantas pessoas falavam inglês há 20 anos atrás e quantas pessoas falam inglês hoje no Brasil. Então isso vai alterando e vai alterando a percepção de quem está no campo. Com certeza. E começa assim, acho que é sempre muito bom quando eu estou com vocês dentro de granja, e aí senta, vamos fazer um fechamento. Não, claro, um vai achar que tá mais para cá, o outro um pouquinho mais para lá, e a gente vai... E é assim, normal. É uma briga boa, essa é a briga boa. É a briga construtiva. Sim. Então a gente tenta construir um caminho que é o nosso estudo, mas as genéticas vem com os manuais, por exemplo, balizando ali pelo menos o que é um norte para você tomar, e acho que é muito fácil quando você entra num cliente novo, num produtor que as coisas não vão muito bem. Mas quando a gente está no nível de produção lá em cima e eu preciso melhorar o detalhe, se não se alinhar, todo mundo não anda para frente. Não vai. Se cada um remar para um lado, só vai para trás. Cara, isso que você falou, Marcinho, assim, eu gosto muito de falar isso nas granjas, é o seguinte, a granja que tá ruim, qualquer um vira Harry Potter, né? Você faz uma varinha mágica lá, o resultado aumenta um montão num tempo muito pequeno. Depois que você atinge esse patamar acima, é o que você falou, é uma soma de várias coisas para você conseguir dar mais um passinho só. Não tem aquele ganho grandão. Não existe isso mais, né, cara, quando a coisa tá alinhada. Mas voltando um pouquinho nessa questão das gerações, Marcinho, o que eu acho que é muito interessante. Eu sempre fui um cara muito crítico da turma que tá entrando. E aí eu comecei a pensar, falei, cara, não pode ser assim. É a turma que a gente vai trabalhar. É a turma que vai substituir a gente. Então a gente não pode ficar... E outra, quem transformou essa turma foi uma geração atrás nossa, né? Então você já tá culpando os caras que eram nossos heróis, vamos dizer assim, nossas referências. Então o que eu falo é o seguinte, tem coisas boas demais dessa turma. Por exemplo, isso que você falou, eles têm uma facilidade muito grande de entender as coisas. Eles buscam informações. Você pode perceber, você pega um manual e põe na mão de um cara novo, ele te questiona cada coisa daquele manual. Mas por que eu faço isso? Mas isso aqui é assim mesmo? Por quê? Isso é legal, cara. Porque o cara te faz melhorar também. Você consegue explicar pra ele, ele não vai fazer nenhuma função que ele não entender, que ele não concordar, ele não vai fazer. E te joga pra cima também. Um olhar crítico. É, exatamente. O que eu sou um pouco crítico, o pessoal quem trabalhou comigo, já tive equipe de pessoal mais madura e já tive equipe de uma turma mais jovem. As duas equipes me entregavam resultado. Só que a mais jovem era mais ansiosa. A turma entrava hoje, daqui 2 semanas já queria ser sanitarista, daqui 3 semanas queria ter uma vaga, 4 semanas queria ser o CEO da empresa. Não pode. Se não for diretor, tá muito lento esse crescimento. Não quero mais ficar nessa empresa porque ninguém me valoriza e em 1 ano eu não virei o dono. Então, assim, vamos calmar, moçada. Tudo tem seu tempo. As coisas acontecem quando tem que acontecer e quando a gente está preparado. Porque assume uma oportunidade, assume um desafio que a gente não está preparado, o que vai acontecer? Vai tostar no mercado. Vai se queimar. Então, assim, as coisas têm que ser construídas. Não adianta a gente querer atropelar, porque não vai rolar. Você concorda comigo? Concordo 100%, Thiago. Tô olhando porque eu tô vendo eu comentando com a minha equipe. A gente virou um bando de velho chato. A gente só fica reclamando. Tô parecendo meu pai falando de mim lá atrás. Você sabe que eu conversei? Não faz nada, só videogame. Tá aí, tamo igual. Agora tamo... viramos velho chato. Eu tava conversando esses dias pra trás com o João da MSD, a gente é muito amigo, a gente se fala sempre, quase toda semana a gente tá se falando. Ele falou, Monge do céu, eu me tornei aqueles velhos que ficam ouvindo modão de viola no carro, cara. Pô, eu sou esse tiozão agora. Eu falei, cara, eu sou esse tiozão já faz uns 10 anos já. A gente se tornou os velhos, Marcinho. Já era. Não tem jeito. Já era. E aí, voltando, Thiago, foi muito legal e acho que esclareceu bastante o que é o ônus de cada uma das estratégias, qual que é o bônus de cada uma da estratégia. E eu queria dar um passo para frente agora, falando todas as estratégias delineadas, o pensamento do que eu preciso para minha produtividade, para a seleção. Passou por Cananéia de novo, voltando, entrou. Joia. Olhando daqui para frente,
Tiago, o que você acha que é o grande futuro ou o grande salto da genética daqui para frente? Cara, a genética, o que a gente conversou há uns 30 minutos atrás. Se a gente entender o que é o melhoramento genético, nunca mais a gente vai errar. Cara, o futuro da genética é infinito, Marcinho. Isso não vai acabar nunca. Ah, Moja, então você está falando que vai chegar nos 50 desmamados? Não, não estou falando isso. Eu estou dizendo que ela sempre vai estar melhorando de um ano para o outro. Se vai ser só um pouquinho ou se vai ser um tantão, isso vai depender das condições. De ambiência, qualidade, produção de leite, estrutura, tem vários N's. Mas a genética ela nunca vai parar de evoluir. Isso não vai acabar, porque é a essência da genética. Enquanto as empresas trabalharem com o melhoramento genético, a genética nunca vai parar de evoluir. Às vezes ela vai desacelerar em alguns pontos da pizza e dar um foco maior no outro, mas isso nunca mais acaba. Só vai acabar o dia que a última granja fechar e falar não existe mais produção de suínos no mundo. Enquanto houver um fazendo, a genética não vai acabar. E o futuro dela vai ser o quê? Eu acredito, Marcinho, sempre buscando a eficiência em custo, e a gente está falando, a vida inteira falou de conversão alimentar e GPD, isso não vai acabar nunca, mas ela vai estar atrelado a quê? A diluição do seu custo fixo, ou seja, quantidade de animais entregues, e aí eu vou mais além, não é nem quantidade mais de animais entregues, é quilos de carne fêmea ano. Eu não vou nem mais um quilo desmamado, já estou falando lá na frente, que é o que paga a conta, cara. Claro. É o que paga a conta, é o que você entrega de quilo. Então, assim, quanto mais quilo você entregar, você concorda comigo que o seu custo fixo ele vai vai cair? Então, assim, conversão, GPD, quantidade de quilo entregue, diminuição do tempo do animal na terminação, que aí entra o GPD, questão de sanidade, animais mais resistentes a certas doenças. Então, tudo isso eu acho que vai estar empurrando esse melhoramento genético para frente. Questão de bem-estar, isso já é uma pressão muito grande do mercado consumidor. Ninguém mais quer saber que está comendo uma carne, por mais que seja deliciosa, aquela panceta trincando, aquela costelinha, o cara não quer consumir um produto desse sabendo que o animal estava amarrado numa cinta. Isso esquece, não vai acontecer mais. Você entendeu? E não volta mais atrás. E eu não acho que está errado. E eu acho que tem que existir critérios e pessoas com conhecimento para ditar essas regras. Ditar a regra por ditar não funciona. Mas eu acredito que é esse o futuro da genética. É cada vez mais ouvir o que o mercado está falando e conseguir fazer essa ponte com o custo de produção. E isso que vai ser importante fazer. Legal, Thiago, porque eu fui indagado isso sobre a suinocultura em geral. Por um cara do Nordeste, que é um companheirão meu aí, o Antônio Carlos, doutor Antônio Carlos, da Bahia. E eu tenho refletido muito com a moçada, e é onde eu tenho exposto minhas palestras, assim, que eu acredito que o grande futuro não é mais, mesmo falando nutricionalmente, não está na nutrição em si, na mistura, no mineral, na vitamina. Hoje está nos dados, que a gente analisa muito pouco. A gente olha muito pouco, consegue enxergar muito pouco e modelar muito pouco ainda o que é a fisiologia do animal e como transformar isso em qualidade. E eu acredito que no futuro essa riqueza de informação e a necessidade dela ser gerada vai transformar o que a gente tem de granjas hoje. Porque, por exemplo, granjas que se repetem dois lotes dentro de um mesmo barracão. Eu perdi uma informação. Eu não consigo ter fechado o GPD certinho e a conversão certinho daquele lote. Porque tem dois lotes competindo pela mesma ração, isso aqui dividiu, eu perdi pelo menos um dado. Isso já me prejudicou. Em 52 semanas eu só vou ter dado de 26 semanas. 26,2 semanas, que é 52,4. Então, dentro dessas informações, eu acho que essa é uma riqueza que a gente vai aprender muito. E aí, para a genética, é assim, ó, por enquanto a gente pensa, né, na redução do custo fixo, que é muito animal produzido, mas lá na frente vem uma regra ou se impõe a gente alguma mudança, por exemplo, de adotar os novos padrões de produção da Europa, sem antibiótico. Será que o que eu estou melhorando hoje vai atender? É o que eu preciso para aquilo lá? Exatamente. E aí vai o barco chegar, Marcinho. começa a fazer assim. Exatamente. Você acha que isso impacta mais do que o planejamento? São essas mudanças que vão acontecendo?
Ou se isso já é visto nessa antecipação que você está Sim. falando do mercado, do que vocês pensam para o futuro. Ela tem que ser vista, Marcelo. Dentro da genética. Ela tem que ser vista. Isso aí não é mérito de uma genética só. Você pode ter certeza que todas as genéticas hoje estão olhando essas tendências, que na verdade não é tendência mais, é só um tempo para consolidar. Isso vai acontecer. E aí você tem essa mudança da pizza. A pizza ela é viva. Você tem que imaginar que ela está viva. E aí eu vou começar a colocar uma pressão de melhoramento maior para reduzir antibiótico, para ter um animal mais dócil e se adaptar melhor ao manejo de coletivo, entendeu? Então tudo isso vai mudar a tua pressão de melhoramento. Então você tem que estar muito ligado no que está acontecendo. Porque eu não consigo falar assim, nossa, mudou a tendência. Cara, vamos mudar o nosso programa agora. Tá, daqui 10, 15 anos você vai colher isso, meu amigo. Você tinha que ter visto isso lá atrás. Você tem que ir remando. Exatamente. Que loucura, né? Não, e aí assim, ó, é uma loucura, mas isso é muito gostoso. Porque eu tenho certeza que acontece isso também na nutrição, acontece nos laboratórios. E é o que faz as coisas darem um gosto, né? De você falar, cara, eu participei disso. Pô, eu tava lá quando teve aquela mudança assim, 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 eu fiz parte daquela história. É o tal do legado, a gente deixar algum legado nesse tempo que a gente está aqui, né, Marcinho? Acho que isso que é o mais legal. E aí a gente volta de novo para falar de pessoas. Você sabe quem é que vai fazer essa utilização desses dados? O pessoal que tá vindo, que essa a gente tá turma, reclamando. Exatamente. Que eles gostam disso. A gente gosta do quê? De sujar a bota. Não estou falando que está errado nenhum dos dois. Não estou dizendo que tudo tem que ter um equilíbrio. A gente tem que saber analisar os dados para poder chegar numa granja e não ficar passeando lá dentro. É o que eu falo pro pessoal. Granja não é zoológico. Você quer ver bicho? Vai pro zoológico. Granja você tem que ter objetivo. Você vai visitar uma granja? Vai para resolver. Para mim resolver, tomou um choque o Rafa ali que eu escutei daqui. Para a gente resolver, a gente tem que entender o que está acontecendo. Então você tem que avaliar os dados. Mas esse patamar que você está falando é um outro patamar. É um outro patamar. E esse aí, quem tem facilidade para isso, quem gosta de fazer isso, é essa turma nova, cara. Essa meninada. E acho que isso vai acontecer muito rápido. Vai. Que a gente está evoluindo muito rápido. Claro, né? A tecnologia vai vindo e possibilitando a gente fazer isso que a gente não conseguia. Como é que eu ia armazenar a quantidade de informação num papel? Sim. Veio o computador, mas ainda restrito. Agora a gente tem a nuvem, que você armazena 20 anos de informação, Imagina, se você quiser, com a qualidade que você quiser. Cria-se Power BI, você joga para lá, ele já faz tudo aquilo virar um gráfico para você ler rapidamente, interpretar rapidamente. E acho que isso vai ser muito bacana para todos os lados, né? Para genética, para nutrição, para sanidade pra também, tudo. porque não? A gente ser mais efetivo. Eu tava vendo algumas tecnologias, né? Em frango hoje tem, você pega uma pistola, aponta para a cama do frango, ele te dá um relatório ali de tudo que tem de eiméria, eu não conheço muito de frango, mas todas as doenças do frango pela Já cama. Já te dá um norte, porque tem um padrão, um algoritmo que já contabiliza, já consegue estudar ali a cama. A gente vai ter que mudar os treinamentos nossos, que a gente sempre falava, que o sucesso da suinocultura você tem que seguir alguns pilares, né? A gente falava genética, nutrição, sanidade e equipe. A gente falava esses... Tecnologia já tá nesses pilares, cara. Se a gente não aprender a trabalhar com as tecnologias, cara, a gente vai ficar para trás. A gente vai chegar num teto. Aquele teto vai me atender no futuro? Não sei. Eu vou chegar num teto. Dali para frente eu vou precisar de trabalhar com tecnologia. Eu tenho medo, eu não gosto. Tá, mas você chegou no teu teto. Não tem jeito. Não tem jeito. Vou dar um exemplo idiota. Climatização, pressão negativa. É que a gente começou a falar sobre isso lá no início do nosso bate-papo. Cara, as granjas vão chegar num teto de resultado. De taxa de parição, de nascido, de retenção de fêmea, de mortalidade de fêmea. Cara, cheguei no meu máximo. Tá, como é que eu vou dar o próximo passo? Cara, infelizmente você vai ter que começar a enxergar a ambiência como um remédio para as coisas. Porque a ambiência hoje ela resolve praticamente tudo. Se não resolve, ela te ajuda. Ela te ajuda a melhorar uma taxa de parição, ela te ajuda a um puerpério melhor, ela te ajuda a um consumo bom para você ter um GPD bom, uma conversão legal. Ou seja, ambiência hoje, cara, é a bola da vez. Assim, a gente tem que trabalhar com essa, vamos falar assim, com esse conceito. Se a gente não olhar para esse conceito, cara, a gente não vai sair do lugar. É verdade. E acho que a ambiência E a gente fica lutando, né? Porque, claro, tem custos envolvidos, cada vez mais barato, graças a Deus. A tecnologia vem muito cara. Sim. No Brasil tem esses pormenores, né? Na Europa assusta, né? A quantidade de matriz você vê para a quantidade de pessoas dentro da granja. Porque o resto é tudo automático, eletrônico, a porca
sai do lugar, vai pro outro, ninguém bota a mão. Né? Então é uma loucura, claro, aqui no Brasil ainda o custo da tecnologia ela é muito cara, o custo de manutenção dessas tecnologias ainda cobra o seu preço, a velocidade para se corrigir essas tecnologias quando dão um problema também é uma dificuldade, e ainda o custo de mão de obra, comparado com o custo de mão de obra europeu, até pela cunha fiscal embutida disso, de tudo que se dá um trabalhador europeu para o brasileiro, ainda vale a pena você trabalhar um pouquinho fora do que deveria, todo mundo sabendo. E aí é muito legal que eu estava vendo algumas postagens, o pessoal da LPS, lá da USP, estava postando agora uma série que chama Arroz com Feijão. Eles botaram um nome que é o manejo básico ali que todo mundo esquece de fazer. E acho que na ambiência todo mundo sabe e não é que esquece. Opta porque vai empurrando. Tem outra coisa para fazer? Tem outra necessidade e esquece que ali, eu também acho, tá hoje o maior ganho que ele pode ganhar. Porque a nutrição já tá boa. Sim. A nutrição já é muito equilibrada, as genéticas que a gente tem disponíveis são de alta qualidade, você pode produzir muito animal, mas não adianta colocar uma Ferrari para andar dentro de uma estrada de terra. Não adianta. Vai quebrar. Você não vai atingir o potencial nunca. Nunca. Você vai chegar no máximo que consegue daquela condição. É isso aí. A gente costuma dizer que, para ficar claro, né, para quem tá nos ouvindo, você tem o potencial genético e você tem uma escadinha, que é desse jeito. E aqui tá a ambiência, aqui tá a sanidade, Exatamente. aqui tá a nutrição desbalanceada, Exatamente. aqui tá a falta de realmente cumprir, por exemplo, dentro da sua árvore de taxa de aparição, você cumprir e não deixar esses furos para que aconteça isso, envelhecimento, Isso. ou um plantel muito jovem porque você deixou de repor na hora certa. Então, estrutura, isso tudo vai tirando de um lugar. Exatamente. E esse lugar é o potencial. Exatamente. Se a coisa não está bem encaminhada, o potencial vai lá pro pé. Não adianta. Você nunca vai chegar próximo dele. Muito bom esse papo. E aí, eu fui pro futuro, né? O futuro da genética como como um todo. E o que você acha que é o futuro no Brasil, Moji? Quais são os mercados inexplorados? A gente estava conversando com o Marco Aurélio no último... Vou tentar contextualizar a minha pergunta. Com o Marco Aurélio no último Pó de Porco. E ele passou um cenário muito bacana, né? Porque o mercado de nutrição é um mercado consolidado, de difícil acesso. O pós-venda hoje é muito mais importante do que a venda. Porque é um negócio complexo, é uma venda de longo prazo, pelo menos pra gente. A gente tende assim, de parceria. Você precisa estar ali nas dores, mas também comemorar as vitórias e isso traz uma complexidade na venda muito grande. E ele estava comentando, né? É um mercado consolidado. Se a gente pegar o Brasil Central, acho que tem algumas oportunidades, mas se pegar o Sul, tá bem fechado. Tá muito fechado. A gente sabe quem são os maiores, quem são os produtores, aonde que estão as oportunidades. São Paulo já bastante consolidado. Onde que você acha que é o futuro? Que ninguém ainda olhou? Que está crescendo? Eu vou falar igual o Marco falou, porque você está esquecendo que você está falando com um fã do Pó de Porco, então eu assisto todos os episódios. Mas eu acho que ele falou um negócio muito bacana que eu concordo bastante, inclusive é o que a gente está trabalhando. A gente tem muita oportunidade no Nordeste. Muita oportunidade no Nordeste. Mas o consumo lá é baixo. Mas o consumo... Cara, ainda as coisas estão aumentando. E são trabalhos pontuais que estão sendo feitos lá que está dando muito resultado. Você pega no Ceará. O Ceará, há 10 anos atrás, era só mais alguns produtores. Você tem produtores hoje lá de 3 mil fêmeas, 2 mil fêmeas, com resultado fantástico, com uma gestão linda de se ver. Tudo organizadinho, com um trabalho bem feito, com treinamento de equipe, com interação de fornecedores. Eu acredito que o Nordeste tem um mar aberto para a gente navegar. Claro, com as suas devidas proporções. Ele nunca vai ter um potencial a médio, curto prazo do Minas Gerais, que o consumo de suíno é muito alto, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo. Mas é um mercado que ainda está para ser explorado dentro do Brasil. Fora do Brasil, o que eu acho que a gente tinha que procurar mais? Os mercados orientais, que é quem paga muito bem, que os contratos são longos, porque essa turma gosta de contrato longo, e isso pensando tirando a China, né? Pensando no Japão, Coreia, Vietnã, essa turma eles gostam de contratos porque eles querem garantir aquilo que eles estão comprando. Então, assim, eu acredito que se a gente buscar esse tipo de mercado, não estou falando que tem que concentrar só neles. Todas as vezes que a gente concentrou o mercado em um só,
a gente sabe o que aconteceu. A gente foi tecendo a nossa corda, né? Então vai chegar uma hora que vai se enforcar. Mas eu acredito que a gente tem esse espaço para conseguir explorar. Como que a gente vai explorar esse mercado? É um mercado que exige qualidade de carne. Você pega hoje lá o mercado japonês, 90% daquele mercado é atendido pela Dinamarca, que é o país que vai trabalhar sempre qualidade de carne. Então, se a gente quer trabalhar esse tipo de mercado, não adianta. A gente vai ter que voltar a nossa pizza. E aí, quem não fez esse dever de casa, que vai ter que correr agora, mas vai ter que, tem que trabalhar essa questão de qualidade de carne. Dentro do Brasil, eu acho que a gente consegue ainda trabalhar bem a região do Nordeste, que está bem inexplorada ainda. Mas tem muito dever de casa para fazer nos mercados consolidados, Marcinho. Muito, assim, ó. Você vê grandes empresas renomadas que também não está sendo feito o trabalho do feijão com arroz. Então, existe oportunidades ali, muito grande, principalmente no pós-venda, para consolidar ainda mais aquele mercado de quem conseguiu entrar. Genética também não é fácil, não. Genética também é igual o Marco falou, está consolidado. Hoje você tem quem atende a BRF, quem atende a JBS, quem atende a Aurora. Para você entrar numa oportunidade dessa, é exatamente igual o Marco falou. A pessoa tem que vir com muita dor. Essa empresa, essa cooperativa, os produtores que tomam a decisão, às vezes tem essa liberdade de tomar a decisão entre genéticas, ele vem com uma certa dor que você tem que parar, pensar o que aconteceu e não cometer os mesmos erros. Mas pensando em mar aberto, para mim é o Nordeste hoje. Que legal. Eu também acho o Nordeste se consolidando muito forte e falo Nordeste, a gente tende a falar Nordeste para cima da Bahia. Porque até a Bahia é livre, né? Uhum. E para vocês que transportam animais, quais são as dificuldades de acessar esse mercado Nordeste acima da Bahia? Só para ficar claro, não é porque eu estou separando geograficamente, é só porque é a zona de livre e não livre de peste suína clássica Exatamente. aqui no Brasil. Então, até a Bahia é livre, para cima da Bahia, até o Maranhão, que pega todo o Nordeste, que seria Bahia até o Maranhão. Isso daí, a gente tem essa faixa que tem ainda a peste suína clássica como um agente ali, dificultador até de... Para tudo, né? Envio de amostra para laboratório. Sim. Diagnóstico em si, exato. Dificulta, trânsito de animal dificulta. Sim. Como hoje, por exemplo, o Paraná tem uma dificuldade de você trocar animais, porque agora é livre, sem vacinação. Exatamente. Então a troca entre Paraná e Santa Catarina ocorre normalmente porque os dois são, mas animais de fora, entradas. A gente sentiu muito isso na nossa unidade de pesquisa que fica no Paraná, dentro da UEL. E a gente buscava animais no passado de fartura. E aí, quando a gente passa a ser, a gente não tem mais como... Não tem essa liberdade sanitária mais. Trazer esses animais para o Paraná. E queria saber qual que é essas dificuldades, Monge. Tem? Olha, existe, viu, Marcinho? Assim, existe muita preocupação. E isso eu falo de todas as empresas de genética que atendem a zona positiva de não livre de peste suína clássica. Qual que são as dificuldades? Cara, você tem que ter uma conscientização. Se você tem um transporte terceirizado, isso tem que ser uma auditoria e uma conscientização diária. Porque esse caminhão ele vai entrar na tua granja, vai carregar os animais, vai para a região não livre, vai descarregar. E se ele não fizer todo um protocolo de lavar lá, ficar alguns dias lá antes de passar para a zona livre, de vazio, depois entra, fica de vazio no estacionamento, lá na garagem, lava, desinfeta e fica de vazio. Ele tem que ficar. Se isso não acontecer, você vai estar dando um tiro no pé, porque esse caminhão vai voltar na tua granja. Sim. E vai contaminar a tua granja. E aí o teu prejuízo vai ser muito gigante, sem falar o prejuízo do país, né? Então, assim, existe uma conscientização muito grande, tem que ser feito. Esses treinamentos com esses motoristas, caminhão, com os donos das transportadoras. E se o caminhão for interno, aí fica mais na tua mão. Aí você tem todo um protocolo desenhado que você tem que seguir. E aí como que é isso? Entregou o último animal lá, esse caminhão vai lavar dentro dos postos que a gente já pontuou, ele vai lavar, desinfetar, ele vai ficar parado ali pelo menos 1, 2 dias. Aí ele vai entrar na zona livre, ele vai para a garagem, lava e desinfeta de novo e fica pelo menos 7 dias ali de vazio. Aí depois ele volta para a lida de novo. E aí a gente tem alguns casos, por exemplo, esporádicos. Vamos falar o caso do Ricardo Pardi, por exemplo. Ele gosta de buscar os animais dele. Ele tem uma logística muito boa.
e ele gosta de buscar os animais dele. Então, o que ele faz? Ele comprova o vazio pra gente, lavação, desinfecção, comprova o vazio, ele carrega os animais não é nem dentro da multiplicadora, a gente faz o transbordo, ele carrega os animais e volta para a região dele. Funciona muito bem, desde que todas as partes entendam o risco sanitário e a importância da gente seguir os protocolos. Legal. Mas existe um risco sim, Marcinho, isso aí não tenha dúvida. O maior risco que a gente tem sanitário é transporte, cara. E aí vai um papo de leigo, né? E eu não sei se você sabe ou não, tá, Thiago? Não é, é só pra gente trocar uma ideia. Se eu não souber, eu vou falar que eu não sei mesmo, Marcinho. Porque eu não... Qual que é a dificuldade da gente estender essa região livre? Por que lá a gente não consegue ser efetivo? O que acontece? Existia um programa no passado, e assim, eu vou te pontuar tô vendendo do jeito que eu comprei. E eu vou comprar o jeito que você me vender. Então, teve um treinamento muito bacana, Marcinho, há cara, eu acho que faz uns 6 anos atrás. Foi até um trabalho que foi encabeçado pela Charlie e a doutora Massaio. E eles fizeram uns tours no Brasil, dando essas explicações em relação às doenças vesiculares, doenças exóticas e tudo mais, como que identificava, o que tinha que fazer como plano de contingência e como que a gente conseguia evitar. E aí eu lembro que nesse treinamento que teve, nesse simpósio que teve, eles fizeram no Brasil todo, cara. Foi um baita de um trabalho que eles fizeram. Eu lembro que a doutora Massaio, ela falava que iniciou-se, agora eu não lembro qual década que foi, um trabalho de vacinação para a peste suína clássica no Nordeste. Só que aí foi interrompida esse trabalho de vacinação. Se tivesse continuado, talvez hoje a gente não teria mais esse problema. Então, assim, o que a gente pode fazer? É retomar o programa. Quanto que custa isso? Não sei. Não sei quanto que custaria, mas eu tenho certeza que vale. Porque só de você tirar o risco de você fechar um país inteiro para uma exportação, vale o investimento. Porque você imagina... Hoje a Bahia ela é zona não contaminada, é zona livre. Uhum. Ela faz fronteira com cidades que é zona contaminada. Se a Bahia contaminar, a gente trava tudo. As exportações, as importações, tudo. A gente trava todo o mercado brasileiro. Será que vale a pena? Eu gostaria de saber mais quais são os riscos, até como a gente poderia ajudar, engajar. Exato. Acho que conversando aqui é um caminho. Você sabe um cara muito... uma dificuldade dessa, tem um cara lá no Ceará que ele é muito por dentro disso. É o Thiago, o veterinário lá do Grupo Xerez. O Thiago, ele é muito por dentro dessa... Legal. Ele trabalhou no programa lá da peste suína clássica na época. Tá muito por dentro disso. E a doutora Charlie também. A doutora Charlie, ela Charlie, um abraço. Conversei fantástica. com ela em Rio Verde, ela foi... Eu lembro dela na banca do Cleandro Pazinato. Aí, foi tá uma vendo? das bancas ela foi uma das... fez parte da banca do doutorado quando foi o lançamento do livro do Bem-Estar Animal. Bacana. A Charlie que estava lá na mesa. E depois sempre tem um churrasquinho, né? Uma confraternização. A gente se conheceu e agora em Rio Verde eu fui conversar com ela por causa da Instrução Normativa 798, que quem não tá muito por dentro aí... Dançou também, né? Se não tá por dentro. Se atualizar rápido... Porque mudou muita coisa na suinicultura, mas que legal. Eu tenho uma outra dúvida. Por que o norte não é falado? Padrão de consumo, lá o peixe... É muito difícil de você conseguir acesso ali no norte. Por exemplo, tanto de custo de produção, quanto realmente facilidade de você escoar a produção. Vou te falar que teve uma época que eu atendia Rondônia. Então eu fazia o Mato Grosso, eu ia até o último cliente que eu tinha era em Tangará da Serra. Eu fazia visita em Tangará da Serra, passava o final de semana e na outra semana eu ia para Rondônia. Eu não voltava para casa e ia para Rondônia. Chegava em Vilhena, já tinha uns 2, 3 produtores que eu atendia ali em Colorado do Oeste e eu acabava de descer. Cara, é divisa com a Bolívia. Divisa com a Bolívia. E aí eu lembro que lá, naquela época, a turma estava muito animada. Por quê? O consumo estava crescendo. E o custo de produção deles é igual ao do Mato Grosso, porque Vilhena produz muito milho, muita soja. Eles têm uma logística um pouco melhor. E existia, eu nem sei se existe mais essa definição, essa lei estadual lá, que era o seguinte: se o Estado produz, tem que comprar primeiro do Estado. Tem demanda maior, busca de fora. Mas primeiro valoriza quem está dentro. Legal. Cara, e foi um boom lá. Assim, ó, eu vendia cargas e mais cargas lá de fêmeas para essa região. Por causa dessa questão. E como estava tendo muito projeto novo, então ia muita gente
de São Paulo, Minas, Paraná, para esses projetos de engenharia que estava tendo lá. Mineradora, e esse pessoal está acostumado a comer um pouco, a consumir mais carne suína. Então foi uma necessidade pontual ali. Agora vamos imaginar outras regiões. Vamos imaginar ali Pará, própria Amazônia, e Amazonas e tudo mais. A logística dificulta. Porque imagina se levar um caminhão com 180 fêmeas, 120 fêmeas, pegar 3 dias de balsa. Como é que eu vou fazer isso? Você entendeu? Então, assim, a própria logística do território dificulta. Então, por isso que às vezes a gente ainda não conseguiu fazer com que tenha uma produção um pouco mais desenvolvida naquela região. Ainda. Calma. Ainda. Eu lembro de uma... Eu estava contribuindo numa granja lá no interior do Paraná. Eu esqueci agora o nome da localização da cidade. Mas um dos nossos parceiros, representantes comerciais, é o Oswaldo, né? O Oswaldo Costavete. E conversando com um dos vendedores dele, a gente tinha, e eu fiquei até surpreso, uma granja que a gente vendia, que era no Pará, bem perto ali daquela... Foi eleita uma das praias mais bonitas do mundo, Praia de Água Doce. Legal. E ele tava falando da dificuldade, né? Esse cara tinha que fazer estoque de 6 meses. Porque na hora da cheia passa tudo, a balsa navega, mas na hora da seca... A logística arrebenta. Não passa. Então ele tinha que fazer estoques longos, assim. Foi uma conversa, espero que eu tenha me lembrado corretamente de tudo e esteja falando certo. Só um papo rápido, mas que eu falei, pô, já tive então um negócio no norte. Para vocês que é dessa região, que tenham granjas e falar, Marcino, você tá desatualizado, estamos crescendo aqui, ó. Atualiza pra gente, exato. Manda pra cá, fala com a gente, que a gente vai receber com o maior carinho aí, cada um de vocês, mandar uma resposta. Então conta com a gente também. Tiago, acho que vamos caminhando pro final, mas o final ainda é longo. Por que pro final? O Rafa sempre me cobra que seja menos de 2 horas. Senão a bateria das câmeras começa aqui a dar um piripaque. Então, só para entender que a gente vai agora traçando ali um fechamento de tudo que a gente conversou, né? Bacana. E acho que uma das coisas que veio e tá em cima da mesa aqui, para quem viu, é o manual novo de vocês. Acho que um conceito diferente. Quando a gente abre o manual pro último manual, a gente nota... A gente que é nutricionista, a primeira coisa que a gente olha é nível da parte nutricional, né? Uma diferença grande ali da pré-parto, da divisão das fases, a formação de úbere. A gente está até dentro do nosso programa de GPS de reprodução, a gente tem todas as genéticas. Legal, cara. Dentro do manual, tá dentro delas, para o produtor poder comparar a nossa curva com a curva do manual, com a curva do nosso GPS e o que está sendo realizado na granja. Então a gente já está com o DB de antes, o DB agora desmame mais dentro do sistema. Legal. E queria que você falasse um pouquinho dessa novidade. Tá. Quem são os parceiros envolvidos, como é que foram? Show de bola. Foi criado, vi fotos de você recentemente aí lá na Folhados, então vamos falar um pouquinho disso aqui que eu acho que é muito bacana. Pô, Marcino, obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho disso aqui. Cara, assim, ó, pra entender um pouco do Desmame Mais, a gente tem que perder o medo de quebrar paradigma, cara. A gente tem que perder esse medo, a gente tem que começar a entender que se a gente continuar fazendo a mesma coisa que a gente faz há 20, 30, 40 anos, a gente não vai sair do lugar. Vamos entrar no Albert Einstein, né? Exatamente, então... Querer um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Não vai. O problema não está no processo, está na tua cabeça. Então, assim, esse projeto do Desmame Mais, se eu te falar, ele iniciou numa conversa do Geraldo Chucuri com o Luizinho na Folhados. O Geraldo tinha voltado da Dinamarca e a gente sempre teve uma pressão muito forte, isso aí, muito antes de eu entrar na empresa. Cara, o que a empresa está fazendo, o que a Dinamarca está fazendo em relação a número de tetas? Não, mas isso pra gente não é um valor. Como que não é um valor? É o país que mais desmama, é o país que tem o melhor resultado zootécnico do mundo. E por que a teta não é um número de tetas não é um valor? Tá, vamos entender. E aí eles começaram a entender que essas granjas que tinham os melhores resultados na Dinamarca, eles tinham desmamando mais animais, mais leitões do que a quantidade de tetas que as fêmeas tinham. Como que isso é possível? Então vamos entender nutricionalmente. Porque você não vai conseguir chegar nesse nível se você não trabalhar com a nutrição. Você vai ter que trabalhar todo um processo para trás. E o Geraldo comentou isso com o Luiz. Isso lá atrás. Eu acho que ele devia estar em Rio Verde ainda. E aí o Luiz, pouco engajado, né? Falou, cara, eu vou fazer esse negócio. Não falou para ninguém.
Chamou a equipe dele, que é tudo também novato, né? 18 anos de média, a equipe dele. Vamos fazer assim, 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 eu quero ver se vai dar certo. E começou a fazer o negócio, começou a dar certo, beleza. Teve uma visita do pessoal lá da DB, olhou e falou, cara, o que você tá fazendo? Eu tô fazendo o que vocês comentaram comigo, já faz não sei quanto tempo. E viu que estava dando certo, e aí só teve o processo de ajuste. Então o projeto, ele existia alguma coisa parecida na Dinamarca, trouxe para o Brasil. O Luizinho e o Raeli, ali na época, eles foram afinando o negócio em parceria com a DB e chegou hoje nessa questão dos Desmame Mais. Cara, mas então o Desmame Mais é o... Vocês redescobriram a roda? Não. Não. É simplesmente ajustar um pouco mais para essa fêmea produzir mais leite. Só isso, Marcinho. A gente quer cuidar da fêmea para que ela cuide do leitão. Eu não quero mais ter esse trabalho. Estamos preguiçosos, estamos velho e barrigudo. A gente quer que a fêmea cuide do leitão. A gente quer que ela desmame esse leitão. A gente cuida dela. Então, para isso, a gente tem que fazer todo um trabalho para trás. Como? Ajustar o score do plantel. Você tem que ajustar esse score. Você tem que trabalhar com mais curvas de alimentação. Eu sei que isso é polêmico. Eu sei que tem gente que defende o raçoamento linear na gestação. Tem gente que não defende. Vamos lá. Se fosse avaliar simplesmente custo, eu concordo com o raçoamento linear. Se for para a gente avaliar resultado, longevidade da fêmea, qualidade do leitão, número de leitão desmamado, cara, tem que trabalhar com mais fases de alimentação na gestação. Antigamente a gente trabalhava com high, low, high. Hoje a gente trabalha com 4 curvas de alimentação na gestação. Então a gente trabalha de 0 a 25 a 30, vou falar assim, um ajuste dessa fêmea voltando para a gestação. Dos 25, 30 até os 70, o ajuste de score corporal, ração, gestação. Não vou entrar em níveis, que aí eu vou apanhar que nem menino aqui do C. Não. Sabe mais. Muito tá mais. Bom. E aí, dali, dos 70 até os 90 dias, é o início da formação do aparelho mamário. E aí a fase final ali, que seria, vamos falar assim, desses 90, você pode trabalhar um pré-parto. E aí para lactação, e aí lá no pré-parto você vai trabalhar com a lactação para ela acostumar com os nutrientes ali que ela vai entrar no setor de maternidade. Basicamente é isso que a gente trabalha. Só que só entrar com a curva de alimentação e os níveis não vai funcionar se você não ajustar o plantel. Não só em idade, qualidade de fêmea, mas em score principalmente. A gente tem que trabalhar o score do plantel. E como que a gente faz isso? A avaliação semanal. É chato pra caramba. Mas quem disse que pra ter resultado ia ser tudo facinho e legal? Não, tem que remar. Tem que remar. Senão não tem vai. que remar, tem que ter dor. Então, assim, pra isso é avaliação semanal, tem que ter as pessoas certas pra fazer isso, tem que ser basicamente as mesmas pessoas pra treinar o olho e a gente não ter muita disparidade no resultado. E é um negócio que se você começar agora, você não pode parar mais. Eu comecei a trabalhar os preceitos do Desmame Mais, que inicialmente você vai simplesmente colocar uma meta. Eu vou desmamar mais do que eu já desmamo hoje. E esse é o Desmame Mais. Ah, mas eu quero chegar nessa fase aí que você falou, Moji, de desmamar mais leitão do que teta. Tá, mas tem um monte, um baita de um caminho pra frente pra gente trabalhar. Vamos começar aqui devagarzinho primeiro? Vamos ajustar o plantel, vamos ajustar as curvas, vamos ver como é que os animais vai reagir e vamos aumentar o número de desmamado em cima do que você já tem hoje. Ali na frente a gente chega na excelência. Vai chegar. Mas vamos com calma, senão a gente atropela o negócio e queima o manejo. Mas tudo inicia com a virada de chave, ô Marcinho. Se a gente não acreditar, se a gente não conseguir enxergar os benefícios e como que é feito, não compra, cara. Por isso que é importante a parceria. Hoje os parceiros que a gente tem, basicamente, a gente vai muito ali na Folhados com o Luizinho, o Raeli também. Lá no Paulo Veloso, com o Elisney, também está com um resultado bem bacana. Então ele também comprou a ideia, teve um ajuste ou outro ali. E qual que é uma outra grande vantagem do trabalhar o Desmame Mais? Se eu consigo carregar um pouco mais as fêmeas, se eu consigo tirar mais potencial dessa fêmea, você concorda comigo que eu diminuo a quantidade de mãe de leite? Claro. Se eu diminuo a quantidade de mãe de leite, eu diminuo os dias não produtivos, concorda? Eu aumento a minha produção. Então, assim, tudo vai girar em torno do quê? Entregar mais quilo de leitão por fêmea ano. Essa resume a questão dos Desmame Mais. É aproveitar mais aquela fêmea. Eu costumo usar um exemplo, Marcinho, que é o seguinte. Se eu pegar um galão de água de 20 litros e meter 20 torneiras nela, eu aumentei a água? Continua os 20 litros. Se eu quero mais água, eu tenho que fazer o quê? Pô, mais água, eu tenho que ter um galão maior.
Voltando para nossa realidade, eu tenho que fazer a fêmea produzir mais leite. Eu tenho que aumentar o potencial dessa fêmea de produzir mais leite. Não adianta eu ir lá meter mais torneira nela. Ajuda. Mas eu tenho que fazer ela produzir leite. E aí entra a parceria com nutrição. Se não tiver uma nutrição boa, cara, também não vai. Eu acho bem bacana um dia para tentar, como você falou, a gente está sempre em granja, né? E tenta, acho que consolidar coisas complexas de forma simples, não simplória, é o nosso maior desafio. Sim. Eu tenho que ser simples, mas eu não posso ser simplório para não cair em erro, né? Perfeito. Mas eu gosto de traduzir para quem não entende, quem é da nutrição, e aí isso eu uso no treinamento da minha equipe, que uma porca, ela é que nem uma fábrica de ração. O que entra na boca dela é o insumo, que é o que ela come, é o milho, é a soja, é o núcleo que chega, é a farinha de carne, é o que ela come. O score dela que tá nela é o estoque. É o que tá parado dentro da granja. Perfeito. E você pode usar esse estoque para ir regulando, tomar proveito disso em alguns momentos. Perfeito. E existe um terceiro probleminha, que é a expedição. Que é o teto dela. Exatamente. Se você já formou mal lá no começo, se perdeu, tinha 14 meses, já perdeu 2, porque sua estrutura tá comprometendo, cegou o teto lá no iniciozinho da marra, ela vai engordar. E você vê isso. Porca que já secou muito teto, teve edema, aqueles tetos traseiros já não funcionam mais, ela vai fazer a lactação, ela engorda. Sim. Porque a expedição dela não consegue liberar. Tá entrando muito e tá saindo pouco. Estoque. Exato. Ela faz tum. Pô, mas resumiu lindo. Vou roubar. Pode. E isso acho que é um jeito simples de mostrar. E você falando do Luizinho, do Eduardo, né? Eu trabalhei muito tempo com o Eduardo, você sabe disso. Que legal. Aliás, trabalhei com o Eduardo lá na UEL. Então, quando eu comecei, comecei os estágios, ele tava no doutorado. Cara, o teu RH vai ser uns 50 minutos só da UEL. Só da UEL. E só gente boa. E Não, muita tá louco, gente, só monstro. Né? E um abraço, todo mundo da UEL, PES lá, que é o grupo de pesquisa do professor Que Caio. legal. E o Eduardo eu encontrei ali, e acho que tem uma característica muito legal. Hoje, para quem não sabe, tem Inside Sul, eles trabalham juntos, né? O Luiz Crestani e o Eduardo Raeli. Mas eles têm uma coisa muito legal dos dois, que é ser early adopter, sabe? De tecnologia. Eles adotam novas tecnologias muito rápido, muito fácil. Nunca vi, não tem medo, medo. Vamos botar a testa, pô. Vamos olhar. E acho que ainda quando eu era da pesquisa, ainda quando eu estava fazendo lá o projeto Romelco, que viabilizou a nossa fábrica em Toledo, eu estava com o Eduardo ali na Folhados e eu vi as rações de lactação do Luizinho. Comparado à média do Brasil, aquilo era era um absurdo, assim. Para um nutricionista era de arrepiar os cabelos. Você fala, cara, mas não tem um manual que fale isso aqui. Isso aqui tá muito fora. Da onde você tirou isso? E aquela produção violenta que sempre foi a Granja Folhados, né? Então, acho que parabéns para eles aí por adotarem, ajudarem vocês a olhar essa oportunidade de criar o novo manual. Eu estava, enquanto você foi falando, folheando mais uma vez, mas eu tenho o digital. Legal. O Ronaldo me mandou também a forma digital, que é o que a gente imputa lá dentro do nosso GPS. Mas é muito, muito bacana, muito fácil de ver, os níveis estão muito detalhados, as fases muito detalhadas, os motivos, apesar de ser um manual curto, né? É um manual muito rico na parte, vai direto ao ponto, sem enrolação. Sim. Os gráficos são muito visuais, então quem não tem ainda, não sei se... Só pedir. Opa! Então quem não tiver ainda... Só pedir que a gente fornece sem problema nenhum. Pede lá que vale a pena. E assim, ó, a gente resume bastante as coisas, né, Marcino, mas assim... o detalhe de cada fase, o que a gente recomenda para alguma granja, a outra não precisa, porque você já vê que já tem um patamar diferente. Mas, por exemplo, o que eu vi de muita diferença de um consultor que veio para atender a gente levou alguns clientes nossos. Ele é da Dambred Dinamarca, ele mora no Canadá, e ele atende ali Estados Unidos, Canadá e uma parte da Europa. E a gente levou ele alguns produtores, e um deles foi a Alcroma. E eu conversando com o Álvaro depois, e o Alessandro, o Álvaro me falou, Morte, você sabe qual que é tem várias diferenças, mas uma diferença básica que eu senti? Eles medem tudo. O bicho saiu de tal coisa, eles pesam, ele tem lá o registro do peso desse animal. Vai entrar no flush, ele sabe quantos quilos essas fêmeas estão entrando no flush. Vai sair do flush, sabe quantos quilos. Vai entrar na maternidade, sabe. Vai sair... Então, assim, é realmente... E aí volta naquela conversa nossa da importância dos dados, né? E isso é uma coisa importante. Então a gente vê que alguma granja que ela já está viciada em algum outro manejo, que está querendo entrar com a genética Dambred, com o manual Dambred, o que a gente fala? Ó, vamos dar um delete aqui e vamos começar de novo. E aí é importante colocar esses
esses gatilhos para poder ir disparando quando o negócio sai, para você não começar errado. Entendeu? Porque vai mudar o manejo. Né? Eu costumo falar que a gente tem basicamente 2 escolas de genética no Brasil, a escola europeia e a escola americana. São diferentes. As escolas europeias são um pouco mais parecidas, a escola americana é um pouco mais diferente. Então, assim, quando você entra numa granja que é uma escola americana, para você colocar uma escola europeia, tem uma dificuldade. Você tem que mostrar devagar, você tem que ir lá fazer junto, você tem que ir, porque senão não vai funcionar. Mas com o timão de vocês aí, todo mundo no campo que eu conheço, Deus quiser. não tem erro, não. Se Deus quiser. E com a ajuda dos parceiros, dos nossos... que hoje em dia a gente se fala, né? Antigamente a gente se matava, mas hoje não. Hoje funciona muito bem. Bom. E é legal isso e ver essa oportunidade de crescimento, de mudança. Que palavra horrível que eu vou usar agora. Essa mudança de mindset. Já ficou... Seu coaching. Quase pejorativo falar mindset, mas essa mudança de mentalidade dentro da granja para poder proporcionar essa diminuição, a gente passou por isso em granjas que já produziam muito bem, estão produzindo ainda melhor, e o foco realmente era descer o uso da mãe de leite, sempre desmamar mais ao pé. Isso tem funcionado. Sim. Claro, como toda mudança, você tem momentos de bonança, depois vem uma queda, a gente vai se reacostumando. Sim. E a gente tem, dentro do nosso GPS ali, uma das coisas que muda muito a performance da fêmea é o peso que ela entra. Sim. E a gente tem muita dificuldade em pesar ainda animais dentro do Brasil, mas isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque o peso da fêmea e a mantença é o gasto energético maior desse período, tanto de gestação, como impacta muito na lactação. E na hora de calcular isso, se você não tem esse peso, prejudica muito. A gente, claro, temos alternativas, o renco, que olha ali a espessura de toucinho, a gente tem, hoje é o caliper, que pode adaptar várias genéticas. Ferramentas. Mas o que importa, de fato, é o peso. É o peso. E esse dado é um dado que a gente não tem, mas tem-se muito pouco, mas a maioria ainda, acho que não encaixou a importância. E você falando de dados, né, lá da Europa, eu lembro que uma das granjas que eu fui, quando eu tava lá, o cara tava destruindo uma parede, porque lá é tudo fechado, né, uma casa, você entra nessa casa, tem 1000 porcas lá dentro. Você fala, meu Jesus. E ele tava quebrando uma parede, eu falei, cara, por que você tá quebrando essa parede aqui? Não, porque eu vi que o tempo que a gente gasta, não é só... Olha o nível de pensamento, o tempo que a gente gasta passando essa porta e dando a volta... Isso me rouba, como eu tenho que fazer esse trajeto da granja 3 vezes, 4 vezes por dia, me rouba 8 minutos por dia, no ano dá tantos minutos, eu vou quebrar isso aqui e eu passo direto. Cara, olha o nível de mensuração que esse cara tem, até do tempo que ele gasta dando a volta numa porta, pra ele era importante. E você sabia que isso, desculpa te cortar rapidinho, Imagina. mas você sabia que isso tá dentro da pizza? A quantidade de hora homem trabalhada. Isso é um valor e praticamente para todas as genéticas. Então a gente trabalha, você coloca um pouco mais de pressão, um pouco menos. Como que você consegue colocar essa pressão? Uma fêmea mais dócil, uma fêmea que ela aprende as coisas mais rápido, uma fêmea que cuida do leitão, uma fêmea que Olha não é que tão... legal. E aí Isso eu você não sabia. exatamente, você consegue imprimir. Eu não te falei que às vezes a gente não tá no protagonismo, mas a gente vai estar em todos os eventos da granja junto com a nutrição e junto com o laboratório. Que legal, Thiago. Essa eu não sabia, mas o Dirceu aqui comentando, isso é ele tem granja, né? Ele é produtor hoje, Sim. com 5.000 fêmeas, e é um perfil importante para ele. Sim. Que é quantos colaboradores eu tenho por 100 fêmeas, ou por 1.000 fêmeas alojadas. É a métrica, você usa qual que você quiser. Mas ele busca 1 para 100. É um valor. Então, é um valor... me corrija se eu estiver errado aí, Dirceu, 1 para 100 ou 1 para 150, que é o que ele busca ali dentro da UPD que ele tem. Cara, isso é fantástico. E isso precisa, né? A gente evoluir para buscar esses números. E é legal, né? Ver que a genética está preocupada nisso também. Quanto de tempo o cara perde para uma fêmea mais arisca, uma fêmea que Tempo de parto. Tempo de parto. Exatamente, tudo isso. E daqui eu acho que fica acho que uma notícia para todo mundo. Então, podem pedir, o Thiagão já falou. Entre em contato comigo e a gente vai vocês. disponibilizar online aí para quem quiser e só conversar mesmo. E parabéns, queria parabenizar pela ousadia. Show de bola. De novo, para quem olha e é nutricionista, porque isso é uma quebra de paradigma, Sim. olha os níveis da pré-parto e fala, cara, o que é isso, sabe? Porque se a gente parar para olhar, o nível da pré-parto do manual de hoje, do Desmame Mais, é o nível de uma lactação de 7 anos atrás. É exatamente isso. Exato. Então,
muda, rompe paradigmas, é isso que a gente precisa para evoluir. Vamos quebrar umas correntes mentais aí para poder o negócio evoluir. Posso fazer um convite, claro, Marcinho? Pode, claro. Cara, quem tiver curiosidade de conhecer o Desmame Mais, quiser aprofundar um pouco nisso, entre em contato comigo e a gente tenta viabilizar. Não vou prometer, porque tudo que eu prometo eu cumpro. Então a gente vai tentar viabilizar umas visitas lá nos nossos parceiros, na Folhados principalmente, em algumas outras grandes que está com esse projeto e está funcionando muito bem. Então assim, entre em contato comigo, a gente conversa, vê se consegue viabilizar alguma coisa e a gente faz as visitas lá. Thiago, como é que entra em contato com você? Pô, entra em contato no meu celular, pô. 34 DDD 98434 4890. Se quiser pode deixar lá nas plataformas que vai ser disponibilizado o podcast. Se quiser colocar meu telefone, pode colocar tranquilamente. Eu acho que é o mais fácil por telefone. Joia, quem não sei, não quiser ligar ou não quiser falar, intermedia aqui, eu mando pro Thiago, a gente show tá de bola. também. Estamos sempre se encontrando. Instagram você tem, Thiagão? Tem. Como é que é? Temoji. 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 Então Temoji tá no Instagram também, Tô no quem Instagram. quiser, segue lá. Tamo lá. Acho que eu sempre vejo coisa bacana lá no seu stories, descarregando animal, Bacana. folhados, dali que eu sabia essas partes que a gente conversou um pouquinho antes. Que legal. E queria falar muito mais, Thiago. Eu também. Eu queria muito mesmo, mas vai ter parte 2, parte 5, parte 9. Mas a gente tá a 10 minutos de 2 horas. Nossa. E eu vou precisar encerrar o nosso podcast. Posso falar 2 coisas? Pode falar 10 coisas, desde que cada coisa tenha 1 minuto. Não, vai ser bem mais rápido, Marcinho. Cara, eu vi um outdoor hoje vindo pra cá, saí de Uberlândia hoje cedo, tá vindo pra cá pra gente gravar, e eu vi um outdoor que eu achei fantástico, e a partir de agora vai ser uma das coisas que eu vou estar sempre falando. Que foi o seguinte: tenha metas, mas não tenha limites. Eu achei isso maravilhoso para o nosso contexto de granja. Porque a gente sempre briga muito para ter as metas, né? A gente participa das construções de metas das granjas, a gente briga pelas metas o ano inteiro e às vezes a gente se frustra, ou às vezes a gente vence, comemora ou aprende como lição. Mas isso é muito importante. Tenha as metas, mas não tenha limites. Isso eu achei fantástico, cara. Eu achei muito bonito esse negócio. Tá anotado. De quem que era? Tava no outdoor, eu tava... propaganda de quem que era? Ah, eu não lembro, eu tava dirigindo muito rápido, Marcinho, aí eu não cheguei nesse detalhe. E eu queria falar que o Marcinho é um cara da saúde, viu? Porque eu falei pra ele: Marcinho, eu posso levar um charuto, cara, pra mim fumar? Ele falou: Morge, não me incomoda, mas eu acho que vai empestear a sala, então eu vou te falar que foi o primeiro cara que falou: Morge, não, cara, assim, ó, tem um pouquinho de senso, né? Mas, Thiago, sabe onde a gente vai fumar esse charuto? Opa, onde você quiser, meu irmão. Daqui a pouquinho tomando uma já lá. Fechou, combinadíssimo. Porque assim, cara, fiquei impressionado, Thiago, pelo nosso bate-papo. Uma riqueza de informação muito grande, anotei muita coisa. Que legal. Foi muito bacana, acho que desde de pessoas mais maduras no meio da suinocultura até quem tá começando a entender a origem. Foi muito bacana mesmo, adorei. Agradeço. Sabia que ia ser bom, tanto, não tinha erro com você aqui participando do nosso Pó de Porco. E queria deixar para todo mundo que está nos ouvindo, muito obrigado. Vocês fazem parte disso, pode entrar, a granja é sua. E esse foi mais um Pó de Porco. Show de bola, meu irmão. Hoje. Obrigado! Tamo junto. Valeu! Até a próxima. Obrigado, pessoal. Thank you.